Guerrinha, treinador, ex-jogador, ele mostrou antes aí pra gente um pouquinho das relíquias que ele tem lá. A gente fica até uma viagem na história, né, do basquete, de todo sempre, um jogador de nível, de ponta. Então, Jorge Guerra hoje nos abrilhantando, trazendo um pouco do seu conhecimento. Grande treinador, histórico aí do NBB também, então tem muita história para contar. Agradecer a presença de todos aí na sala. A gente tem a transmissão também ao vivo pelo YouTube, com as pessoas aqui na sala Zoom, mais uma vez, agradecendo a presença, a interação também com o YouTube. Quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser fazer algum comentário, a gente está sempre trazendo as pessoas do YouTube para dentro da sala. As perguntas também, relembrando, podem ser feitas aí no chat privado da Ellen Rosa. Então, qualquer pergunta ao longo da explanação, vocês vão mandando e a gente faz como a gente tem feito, tem um bloco de explanação. Hoje ele vai falar sobre a construção de sistema defensivo e aí no final a gente faz aquele bate-bola legal, levantando novas questões, trazendo perguntas aí pro Jorge Guerra, para ele estar finalizando essa brilhante explanação. Outra coisa, antes também do horário, aproveitar para divulgar nosso canal do YouTube, o canal Atebarge no YouTube. Lembrando que a Atebarge é uma associação, né, aqui do Rio de Janeiro, desde 2015, que a gente faz esse trabalho de formação, né, de treinadores, de formação continuada, trazendo capacitação. Agora, aproveitando esse momento da pandemia, a gente vem utilizando dessa ferramenta digital e virtual. A gente também tem um conteúdo muito legal, que é o Garrafão Atebarge, que a gente já gravamos essa semana o episódio 4. A gente já teve a presença inaugural do Miguel Palmier, depois tivemos a presença do Alberto Bial também, fazendo um ótimo conteúdo, Bira Belo no episódio 3. Então, estão todos disponíveis lá para os amantes do basquete. Com certeza é outra forma de trazer muitos conhecimentos, muitas histórias sobre o basquete, enfim, do basquete brasileiro, que são grandes personalidades aí do nosso basquete. Então, aproveitando 18h30 pontualmente, em nome da Atebarge, do presidente Eldio Meirelles, agradecendo novamente o Jorge Guerra e o Guerrinha por estar expondo um pouco do seu tempo para compartilhar conhecimento conosco, passar a palavra para o Márcio Andrade, para ele fazer a abertura e já passar diretamente a palavra para o Guerrinha para a gente começar os trabalhos do dia. Boa noite, Márcio. Boa noite, Fabinho. Boa noite, Jorge Guerra, grande Guerrinha. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Você que eu imputo ser um dos 5 melhores treinadores em atividade no basquetebol brasileiro. Tá? E é uma grande satisfação poder, primeiro, desfrutar da sua amizade e fazer com que essa amizade eu possa usar um pouco dela, né? Tirando um pouco do seu tempo para você dividir o seu conhecimento conosco. É um prazer, sinta-se à vontade, a casa é sua e a todos da plateia que estão assistindo, por favor, vamos perguntar ao final, vamos participar, porque uma das pessoas mais acessíveis que eu conheço dentro do basquetebol carioca, ou do basquetebol brasileiro, e que gostaria muito de ser um carioca, é o Jorge Guerra. Ele gosta sempre de dividir esse conhecimento com a gente. Muito obrigado, Guerrinha, mais uma vez, a casa é sua. Bom, Marcinho, eu que agradeço estar aqui com tantas pessoas, né? A gente fica falando nomes aqui, Bial, você, o Miguel, estou vendo aí, outros não estou conseguindo acompanhar aqui, né? É um prazer muito grande. Eu assisti a última do Birabello, né? E eu acho que é um momento duro para todos nós, duro pessoal e profissional, mas que, como tudo na vida, né? É um jogo de basquete, eu diria. Tem suas dificuldades e a gente conseguir superá-las com muita resiliência, com muita paciência, com muita inteligência, né? E principalmente muita fé, a gente passa e agrega valores na vida da gente, né? Fabinho, não é você que errou meu nome, não. Todo mundo erra, viu? O meu apelido na seleção é João Guerra. O Pipoca me chama de João, o Gerson me chamava de João, o Cadu me chama de João. Por quê? Toda vez que eu ia receber um título lá, aquele negócio de Olimpíada, aquele negócio que vê um nome, né? O diploma de participação vinha João Guerra. João Guerra. Eu falei, puta, não é possível, cara. Isso aí, Quando acerta...
A gente joga com craque, quando a primeira bola vem na mão, ela escorrega, a gente fica nervoso, aí depois o jogo flui mais. Né? Não, mas aí, quando veio Jorge Guerra, veio o filho. Não tem o filho também. Mas, na realidade, isso que menos importa. Né? O que importa é o carinho, é o Guerrinha mesmo. Os técnicos, os jogadores chegam para mim e falam, coach, como é que eu te chamo? Professor? Eu falei, cara, me chama de Guerrinha. Falei isso ontem na nossa live, que o Bial estava presente. Cara, na minha casa, o meu pai, nunca chamei ele de pai. Sempre de Guerra. Guerra, guerra para lá, guerra para cá. E ele nunca levantou o braço para mim. Só de olhar, a gente já sabia o que ia acontecer. Você entendeu? Então, respeito, né? Respeito é tudo na vida e não importa. Sendo Guerrinha com respeito é melhor do que senhor Guerra, senhor Jorge e por aí. Bom, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Cris está aí. Cris, afasta um pouquinho, não você bate o nariz aqui em mim. Cris, tem a bolinha aí, Cris? Cadê a bolinha? Ah, pô! Cara, um prazer muito grande. E quando o Marcinho falou que eu sou um técnico e gosto de compartilhar, esses dias eu estava vendo o Dante falando que conhecimento é quando a gente compartilha com as pessoas. Isso é compartilhamento. Então, eu adoro, sempre gostei. Eu aprendi isso com o meu mestre Pedroca, que passava tudo. Sou Pedro, era humildade. E eu acho que a melhor forma da gente aprender é na hora que a gente está ensinando. O tanto que a gente aprende num treino, tanto que a gente aprende num jogo, numa aula. Então, é a melhor forma aqui. É um prazer enorme estar podendo compartilhar com vocês aqui. Grandes companheiros aqui de quadra, né? de todos os lados. E a gente fica muito feliz em poder passar, não é 1 hora, não. Se puder mais horas. Ontem nós ficamos 2h50, né, Bial? O Bial conseguiu fazer uma pergunta de 15 minutos ontem, né, Bial? Mas fique à vontade aí, Marcinho. Posso começar aqui? Tem alguma pergunta? A casa é sua. Tá. Então vamos lá. Bom, aqui foi o que eu... Né, deixa eu minimizar aqui. Construção de um sistema defensivo. Quando o Marcinho me pediu para a gente fazer essa troca, né? Eu falei para ele, olha, eu não gosto de ficar passando receita, acho que ninguém é dono da verdade, a gente coloca a visão da gente, a forma da gente fazer, tem 1001 jeito de fazer e chegar, né? Eu aprendi muito isso com a Ari Vidal, eu vim de uma escola francana, que eu falei isso até ontem, e falo sempre, que era tudo certinho, jogar com posse de bola, jogo de segurança. Os mais experientes aqui sabem disso, como que era em Franca, não pode chutar errado, não pode fazer isso, faz aquilo. E fui para a seleção, que era tudo liberado, tudo solto e bem agressivo o jogo. E aprendi que também é um caminho, né? E ali eu cheguei à conclusão, no meu conflito, né, na minha terapia de basquetebol, prática como jogador, eu entendi que toda religião te leva a Deus. E eu aprendi que não existe certo. Existe o jeito que você faz, acreditar, você ter confiança no que você faz e seguir adiante. Então, está aqui um pouquinho, né? Vocês muitos conhecem um pouquinho da minha história aí, né? Aqui tem eu 22 temporadas como jogador e 22 temporadas como treinador. Né? Eu joguei a minha vida toda em Franca, naquela época a gente jogava 21 anos eu joguei em Franca, 1 ano no Monte Líbano, né? E fui encerrar minha carreira nos últimos 6 meses em Ribeirão Preto, que o Dharma acabou em Franca. Nós levamos o time, eu já era um jogador, diretor, roupeiro, assistente, e terminei minha carreira no Ribeirão, aonde eu iniciei como treinador. Né? Ontem nós até falamos sobre isso. E comecei minha carreira, já estou há 22 anos. Tive o prazer de ser treinador em Ribeirão, depois fui 5 anos em Bauru, depois eu fui para Campos com Lulu Beda, fui campeão carioca, né? Aconteceu uma coisa muito engraçada, quando nós ganhamos o título do Flamengo, entre vestiário, tinha umas 10 pessoas, tinha uns 8 tristes. Eu falei, que é isso, gente? 8 era flamenguista, cara. Os caras estavam tristes que tinha perdido o título para Campos. Você tem uma ideia que raça que é flamenguista. Aí
Depois eu fui para Rio Claro. Antes de ir para Rio Claro, eu fiquei 4 meses e meio em Phoenix, fazendo um estágio na NBA lá com o Leandrinho, que ele conseguiu para mim, na equipe dele, naquela época do Mike D'Antoni. Voltei para Rio Claro, de Rio Claro fui para Bauru, iniciar um projeto que vocês acompanharam a maioria aqui, saindo do zero, chegando a jogar na NBA contra o Real Madrid, né? E depois cheguei aqui a Mogi. Mogi já estou há 4 temporadas, possivelmente indo para a 5ª temporada. Se Deus quiser, eu fiquei no NBB só em 2 clubes e na minha carreira como jogador praticamente em 2 clubes. Então eu fico bastante tempo na onde eu vou. Isso é legal, principalmente no mundo de hoje, né? Antigamente seria normal, mas no dia de hoje é difícil, né? Essa rotatividade que a gente tem. Bom, aqui um pouco da equipe que eu tô, né? Para a gente ter um pouquinho dessa conversa técnica nossa. Mogi disputa temporada passada. Nos últimos 4 anos que eu estou aqui, sempre a gente disputou o Paulista, o Nacional e a Liga das Américas ou a Liga Sul-Americana, né? E aqui tem o número dos jogos, né? Cada temporada, 66, 69, 49, 51. Né? Essa de 49, porque nós saímos prematuro dos playoffs lá, quando saíram os 4 primeiros do NBB, e do 5º ao 12º foi disputar o título, né? O 8º, não lembro, e 8º. E então a gente tem uma média aí de 58, 60 jogos por ano com o regional nosso. Vocês sabem que a gente vai falar de defesa, mas nós não podemos deixar de passar pelo calendário, pela preparação da equipe. Você, quando monta a equipe, você tem que saber ter o macro e os micros, né? Ciclos para você trabalhar. Porque se você começar a 200 por hora, não termina a temporada. E a gente tem de janeiro para frente, até maio, é a hora do playoff nosso, né? Tem Liga Sul-Americana final, ou está iniciando a Liga das Américas, está chegando o 2º turno do NBB, que as equipes que não têm um regional forte já estão em outro nível e preparando para ir para o playoff, e você chega, às vezes, fora desgastado, né? Tive um exemplo desse, aquele ano que o meu último ano em Bauru, que nós perdemos para o Flamengo, nós chegamos na final com o Flamengo, com vantagem de quadra, mas 18 partidas a menos que o Flamengo. A gente jogou Sul-Americano, jogou Paulista, a gente tinha ganho os 2, ganhou Liga das Américas invicto, estava no NBB, o maior número de jogos possível invicto, só que chegou na final, além do ótimo time que o Flamengo tinha, né? Um timaço, na minha opinião, o melhor de todos os tempos, aquele ano, lá pro Vítola e companhia, e a gente, sem o Jefferson, sem o Murilo, e 18 partidas a mais, né? E a gente não soube sair das armadilhas do playoff, e o Flamengo, uma equipe experiente, capacitada muito, conseguiu o título. Então, é muito importante esse calendário aí que eu passei para vocês, a gente saber como é que prepara a equipe, não só fisicamente, mas também taticamente, para você ir colocando edição. No Paulista, a gente tenta editar o máximo possível a nossa equipe, para ver o que a gente precisa melhorar, né? Início das competições, a gente edita até o jogo do adversário, mas a gente dá mais atenção para o meu time, para nós, para melhorarmos o nosso sistema de jogo, trabalho individual, vídeo coletivo, que nós vamos ver mais para frente, né? Aqui um pouquinho que a gente vai falar, teorias do basquete, né? Para a gente chegar lá. Terminologia, uma coisa que a gente... Eu estava vendo o Bira falar esses dias aí na clínica dele, na apresentação dele. Eu acho que é um mix, né, para mim. Porque é difícil você falar tudo em português. Hoje nós tivemos uma reunião da TBB e eu falei, vocês vão escrever basquete que jeito? Não, em português. Eu falei, porque basquete para mim é inglês, né? Porque você vai falar um mismatch, até você explicar que é uma vantagem, uma desvantagem, do homem maior como menor. Você fala mismatch, resolveu. Você fala um backdoor, vai falar qualquer termo, pique na bola ou um flare, você vai falar a situação do flare em português, até que você termina já acabou o ataque. Então, eu acho que é um mix. E também, dentro da terminologia, gostaria de colocar assim, eu gosto de tratar o meu time, eu estava até falando para
pro Filé, não sei para quem dos técnicos mais novos, eu estava falando que eu não gosto de ficar falando, eu vejo que tem técnico que fala 4 línguas no mesmo tempo. É muito pouco tempo para querer mostrar as suas qualidades, né, de falar várias línguas. Eu acho que você deve falar português, e na hora que você vai falar com um estrangeiro, você fala separadamente. Ou o assistente fala, ou um jogador fala, mas o tempo não é inglês, não é francês. Imagina o técnico do Real Madrid, do Barcelona, falando no tempo deles. Quantas línguas ele teria que falar? Então, eu acho que a terminologia engloba muitas coisas, termos de situações, né, de jogo, jeito de conversar num tempo, são várias coisas para ser colocada aí, né? Indo mais adiante, um lado que eu acho que é muito importante a gente discutir aqui, que é tão questionado, o técnico da seleção ser estrangeiro ou não, sei lá, eu acho que passa por esse problema aqui, cultural do jogador brasileiro, né? Até esses dias eu fiz essa colocação na minha apresentação para os treinadores das Américas, e o Carlito depois me ligou e falou: o que você quis dizer com cultural? Eu falei: cara, cultural é genético, está no DNA. Então, eu fui de São Paulo, criado de um sistema, fui ser técnico no Rio, cheguei lá, tinha que me adaptar ao estilo do Rio, ao jeito do calendário, ia começar a partida, era 15 minutos antes, aqui, em São Paulo é 1h30 antes. Eu estava lá eu esqueci o nome do clube, onde o Bira começou a jogar lá, aquele lá perto do Tijuca, que se a gente sobe lá em cima, 15 minutos, o outro time tinha meio time chegando. Eu falei: putz, esses caras aí, eles não vão conseguir jogar. Os caras entraram correndo, trocando, jogaram melhor do que o time de Campos, que tinha mais gente de fora, de São Paulo, né? Então, entra o lado cultural. O brasileiro perdeu a identidade da forma de jogar. Não estou aqui querendo criar nenhum movimento para voltar isso ou voltar aquilo, mas não podemos. Eu vejo isso nos últimos 7, 8 anos, eu estou participando da Liga das Américas e Liga Sul-Americana. Os times argentinos hoje são mais rápidos que os brasileiros. Eles dão um show. E isso daí passa por muita coisa a gente querer jogar só no jogo organizado. Não sou contra, não. Mas eu acho que existe um scramble mental, cultural, que a gente nem faz a transição contra-ataque rápido como jogava, e nem faz o jogo organizado que o europeu faz, o argentino faz. Então, nós precisamos decidir qual que é a nossa cultura, a parte cultural nossa, a nossa identidade, né? O certo, na minha opinião, o meu certo, seria um time que eu tento fazer correr muito, ter um jogo muito rápido, ser responsável nas suas bolas para decidir e, dentro do possível, no jogo de perímetro, saber tomar a decisão certa. Então, essa é a minha opinião. Em relação ao jogo de basquetebol, a gente vai ficar aqui brigando, o cachorro correndo atrás do rabo, né? Qual que é mais importante? A gente vê todo mundo falar, eu inclusive, é defesa. Mas não existe defesa se você tem um ataque débil. Se você toma decisões erradas, você não tem defesa. Se você perde muito número de bolas, e você não tem defesa. Nós vamos fazer o último jogo nosso em São José esse ano, nós jogamos fazer 193 pontos, o São José jogou fazer 165. Eles fizeram 97 e nós fizemos 89, perdemos o jogo. Eles tiveram um aproveitamento de 70% de bola dos dois, 30 assistência. Nós tivemos 19 assistências, um aproveitamento de 52, que é top. Só que a gente não conseguiu defender. Nosso plano de jogo foi para água abaixo no momento que nós decidimos errado. E não teve volta. Quer dizer que a defesa... Você pode ter maior estratégia, maior plano, maior filosofia, maior conceito. Se você atacar errado, né? Mas tem que ser combinado. Aquela seleção do Arividal era combinado. Os dois arremessarem, 2 ir no rebote e 3 estar no equilíbrio defensivo. A estratégia. Você combinou e sabe disso. Agora, o duro, todo mundo quer arremessar, todo mundo quer ir no rebote, todo mundo quer fazer a mesma coisa e ninguém, né? Como a gente diz na roça, cachorro que tem muito dono morre de fome, né, Márcio? Então, são coisas aí, continuando nessa teoria, mas indo para a teoria da defesa, entrando mais já na nossa parte, gostaria de passar isso, o jogo de defesa e ataque, né? Independente do sistema e o tipo de defesa que nós vamos ver adiante, eu trabalho muito com esse raciocínio. O homem com posse de bola e o homem sem a posse de bola, né?
Se a gente for imaginar que nós temos 4 períodos de 10 minutos, nós temos 10 minutos, 10 de 60 segundos. Cada 60 segundos, isso eu estou falando na teoria, sendo engenheiro aqui, né? O catedrático aqui, o acadêmico. Nós temos 4 posses de bolas. Eu tenho até programinha que eu vejo que tipo de posse de bola, como é que o meu time decide, quantas. Em média, você tem de 20 a 25 ataques. Vamos pôr 20. 20 e 20 defesas. Tá? Você marca o seu homem num ataque de 3 a 5 segundos, o cara que joga mais tempo com a bola. Porque não dá para o cara ficar 10 segundos num ataque de 24, quando você decide com 15, 20 segundos. Então, o que eu quero dizer é que nós passamos 30% do jogo marcando o homem com a bola, que é o importante, o homem que faz a cesta. Só que para efeito de estratégia, tática de jogo, tem 70% de 4 jogadores sem a posse de bola, que joga no espaçamento, que joga nas entradas flash, que joga fazendo um bloqueio direto, que joga fazendo um bloqueio direto. Então, você vê o tanto que é importante a gente dar atenção num plano de jogo, num treinamento para o homem com posse e o homem sem posse de bola. Né? Vou dar um exemplo, o Jefferson, o William, quando chegou comigo jogar em Bauru, ele é um cara que todo mundo fala que ele marca mal. De fato, ele não tem uma condição física boa. Mas eu comecei a assistir os primeiros os jogos, os treinos, eu falei para ele assim, quando ele chegou, eu falei, nós vamos melhorar 60% o seu jogo de defesa. Ele falou, como assim? Você é mágico? Eu falei, não, vamos fazer isso. Começa a olhar a bola e o seu homem. Você só olha a bola. Se você não fizer essa triangulação entre o seu homem e a bola, você vai melhorar demais. Você fica assistindo o jogo. Então você perde o teu homem de vista. Não só backdoor, rebote, o cara abre espaço, o cara faz isso. E ele começou só com essa mudança de hábito. Ele melhorou muito a defesa dele. Então, são coisas que a gente pode acrescentar no nossa parte de estratégia, parte de coisa, né, tática. Qual é uma boa defesa? Um questionamento para vocês. A gente fala 40%, 35%, acabei de falar para vocês que eu joguei com um time que teve de 2,70, de 3 teve 39%, teve 63% de aproveitamento, incluindo o lance livre, a cesta de quadra. É difícil você ganhar de um time com 60% de aproveitamento, a não ser que seja uma máquina no seu time. Né? Mas eu não vejo só por esse lado. Eu vejo assim, você tem que analisar o tentado e o realizado. De repente, um time, a gente fala assim, meu time fez uma boa defesa. Ele conseguiu o outro time fazer só 60 pontos. Só que o cara tentou para fazer 85, o aproveitamento que ele teve. Agora, de repente, o outro time tentou 160 e fez 70 pontos, foi uma ótima defesa. Ou um péssimo ataque deles, né? Que também tem os 50%, né? 50% é a sua defesa, 50% é o ataque. É sempre a regrinha de 50%. E uma coisa que eu gosto de trabalhar em termos de teoria e tento levar para a prática. Cada período, 15 pontos. Eu tento trabalhar isso com os caras. Né? Vai cair na faixa aí dos 60 pontos. Qualquer time no Brasil que não fizer mais de 60 pontos, você não merece ganhar um jogo mesmo. Né? Lógico que existe basquete europeu aí, que os dois trabalham, a posse de bola, jogam para não errar. Né? Nós, brasileiros, jogamos para acertar. Infelizmente por um lado, mas felizmente pelo outro. Indo adiante, nós temos aqui os conceitos de defesa. Né? Sistemas de jogo, na minha opinião. Individual, zona, mista e combinada. Tá? Aí são sistemas que a gente gosta de falar. Tem os tipos de defesa. Né? A pressão, flutuada, rotações, né? Que a gente coloca, que pode ser na individual, pode ser na zona, pode ser na mista, pode ser na combinada, pode ser no triângulo, pode ser mil e uma situações. Indo adiante, dentro dessa teoria, conceito e situações específicas. Dei um exemplo aqui, pique central. A gente poderia pôr um sequencial, a gente poderia, uma situação, um duplo, a gente poderia colocar um poste baixo, um pique lateral, um pique isolado, tantas situações que a gente coloca num ataque. Defesa, você vai ter várias opções, seguidor, troca, trap, push, né? Next, tem 300 mil coisas para fazer que a gente vai ver adiante também. Né? E de acordo com o desequilíbrio,
você muda a defesa. Eu acho isso daí muito importante, esse conceito aí, né? Você mudar dentro da sua própria defesa, está em defesa individual e dentro de uma necessidade. Nós jogamos com São Paulo, nós vamos ver lá na frente em vídeo e no quadro tático, e eu pus o Fúvio marcar o Jefferson, porque eu tinha 3 armadores para jogar, não tinha pivô. Meu 4 era o Góes, o 5 era o Gruber, e não tinha reserva para pivô. Era o Colina, era o meu outro reserva de pivô, para você ter uma ideia. Então, a gente tem que fazer um scramble, aí, um mix de defesa, mix de ataque, de tudo, para poder ir saindo com a vitória. Então, a gente começava na defesa, terminava com uma ação de outra, e a gente foi fazendo e levando o jogo, né, que é o mais importante. Então, aí tem os sistemas, os tipos, lógico que tem mais 333 coisas aqui para colocar de conceito, principalmente. Estratégia e táticas, né? Isso daqui é uma coisa que eu gosto muito de fazer no meu plano de jogo, de defesa, e que eu treino muito isso. Tirar os melhores atacantes adversários por faltas. Vamos jogar com o Flamengo, né? Caso de vocês aí, se conhece bem, o Balbi é o cabeça do time. Faz o time jogar. O Gustavinho colocou o Jimmy para forçar, porque a gente só tinha um armador. Com uma sábia, né? Muito sábio, colocou o Jonathan, para pressionar o Fúvio. Eu sabia que ele ia fazer isso que eu fiz. Todos os ataques nossos nunca começavam pelo fundo bola, nunca passava na mão do Fúvio, né? Quem levava a bola era o Danilo, o André, na época o Gruber, qualquer um podia levar a bola. Se a gente não fizesse contra-ataque, para levar a bola, qualquer um, e você tem sistemas e meios para fazer isso. Não ficar dependendo só do armador levar a bola, né? Agora, no ataque, a bola ia cair na mão do Fúvio, recebendo bloqueios indiretos, para ele não cansar de ficar levando a bola. Só que a contrapartida minha era o seguinte: o Bob estava marcando o Danilo, né, Fusaro. Aí o que nós fizemos? Vamos jogar em cima dele situações da shuffle, poste baixo, entrada, rebote, e fomos tiramos o Bob com falta. Então, não vamos jogar com Franca. A gente sabe quem vai decidir o jogo no final das contas é o Rafael, David Jackson, todos decidem, mas principalmente esses 3 e o Lucas Dias. Então, vamos jogar em cima deles. E se eles saírem com falta no começo do jogo? Ter que ficar lá no banco, principalmente no primeiro tempo, uns 10, 12 minutos no banco, olha que beleza de defesa que você está fazendo, tirando o melhor atacante, né? Então, isso é uma estratégia que eu uso muito. Inverter as funções dos jogadores, quem decide que constrói. Então, na seleção do Arividal, se eu jogasse contra eles, eu ia tentar, de toda forma, na hora que a bola fosse no armador, tirar a bola dele e pôr na mão do Oscar e do Marcel para levar, do Gerson, e tirar a bola do que jogava só com o armador. O armador ia ficar livre para decidir. E os laterais iam ter que construir o jogo. Já bagunçou todo o conceito, né, da equipe, da filosofia. Então, eu tento inverter dentro do possível, com algumas estratégias defensivas, né, que eu vou mostrar mais para frente. Não gosto de ficar marcando jogadinha do adversário, eu marco a jogada, em que ponto que vai decidir, quem vai decidir, né? Porque a gente sabe que às vezes tem uma chifre, que o primeiro pick and roll é só para adoçar a boca, o segundo bloqueio direto é para adoçar a boca. É na situação que tal jogador vai decidir, eles vão criar as jogadas de dupla. Então, ali é que está o momento de você jogar a sua situação para a defensiva. Aqui, eu gosto de colocar isso aqui, focar no conceitos como em quem decide, é que eu falei para vocês, em cada jogada e não na jogada. Então, isso eu já falei há um pouquinho atrás, né? Vindo para cá, uma coisa de estratégia que eu gosto muito, e eu vi o Popovich falando que cada último minuto do quarto ele está com o time principal dele. Geralmente, os técnicos põem para descansar, põem juvenil usado para fazer falta, e às vezes você dá aí 2, 3 pontos no último minuto e deixa de fazer 2, 3 pontos no último minuto de cada quarto. Então, o primeiro minuto do quarto e o último minuto do quarto, para mim, esses 2 minutos, que vão dar 8 minutos no final, né? Vamos tirar os 2 minutos, último minuto final, vão dar 7 minutos aí,
que às vezes todo mundo trata como normal, né? Eu brigo demais com o time, no treinamento e no jogo, quando começa assim, tá começando o jogo, deixa eu chutar essa bola para ver como é que tá, deixa eu ver isso, deixa eu ver aquilo, mas está pensando em você, não está pensando no time. Então, aquilo ali pode custar muito. Se a gente for fazer uma média competitiva, é difícil você perder mais de 10 pontos nos jogos. E quantos jogos que você abre mão de 8 pontos, 10 pontos aí nesses 8 minutos? Né? E nos últimos 2 minutos finais, eu gosto de analisar muito o time adversário. Como é que decide, quem decide, os pedidos de tempo, em situações, para saber quando o time adversário vai pedir um tempo, eu já saber mais ou menos o que vai ser feito. Né? Dentro de tudo isso daí, as jogadas especiais. Fundo bola. Se a gente conseguir 2 fundo bola, o Coque tinha uma jogada do Nezinho com o Renato ou com o Alex, que ele tenta fazer em Brasília hoje, com aquele lateral, que o nome dele agora tem a testa lá, né? Ele faz aquele passe rapidinho e faz uma cestinha de fundo bola. Aí faz um backdoor em tal situação. O Arthur. Um backdoor, em tal movimento, você sabe que na transição vai sair um backdoor ali, porque você já viu isso. Eu tento tirar esse backdoor, 2 backdoor por jogo. Situação depois de pedir de tempo, que eu falei para vocês. Se eu assisto o jogo, eu não fico assistindo só jogada. Eu gosto de assistir o tempo do adversário, o relacionamento, né, que nós vamos ver adiante. Então, isso é bom, que você pode tirar em cada situação dessa um lateral, um fundo bola, um backdoor, uma jogadinha de dupla, né, que tem muito, que se cria, né? Franca, você vê que os caras tentaram fazer dentro da jogada chifre, situações para o Lucas ir, faz um fake e faz uma bandejinha, né? Então, nessas situações, você tirar aí 10, 15 pontos também ajuda muito, né, no final do jogo. Porque o jogo, na verdade, é um jogo de números, né? Como eu disse esses dias atrás, é uma luta de boxe. O Edivar me falou um dia isso e eu gravei. O Edivar falou, o jogo de basquete é uma luta de boxe. Eu falei, como assim? Ele falou, você vai minando o adversário. Você não pode dar um nocaute, você dá no fígado, você dá um aqui, dá um ali, corre, descansa, volta, tenta dar um ali, corta o supercílio um pouquinho. Você vai minando, até o momento que você consegue derrubar o adversário. Bom, vindo para essa parte, diretamente, né, eu acho que depende do campeonato que você está. Se é regional, se é nacional ou se é internacional. Por quê? Porque a gente sabe que existem várias situações. Né? O tipo de bola muda muito. Você está no nacional com a bola pênalti, você vai jogar na segunda, na terça. No sábado, você está jogando na Argentina com a bola Molten. Né? Até aí tudo bem, mas quando é o contrário, você sente bastante. A arbitragem, por mais que hoje a gente tenha uma arbitragem ótima, esse questionamento da arbitragem é o tipo. Um jogo internacional permite muito mais contato. O árbitro conversa muito menos. Até o brasileiro, quando apita fora, ele apita diferente que apita doméstico. O argentino, quando apita internacionalmente, ele apita diferente. Quando ele vai apitar o doméstico dele, também apita diferente, entendeu? Conversa mais, apita mais, fica mais pessoal as coisas. Então, a arbitragem, você, para analisar o adversário, como é que você faz? Vou jogar num lugar que apita tudo. Você tem que assimilar isso. Ou uma competição que não libera o contato, você vai ficar brigando contra todo mundo. Regulamento, saber que formato que é, né? Que tipo de campeonato que é. As equipes, nós vamos jogar uma Liga das Américas, você vai jogar contra um time mexicano, totalmente diferente de um time argentino. Então, para você analisar adversário, isso tudo tem que estar no contexto. Né? Outra situação, característica e filosofia da equipe. Se nós vamos jogar com o time, apesar de todo mundo querer jogar muito, hoje parecido, né? Tentar usar os mesmos conceitos, às vezes, que todo mundo acha que é um conceito universal, mas cada um tem um tipo de jogador. Eu gostaria de jogar no triângulo, fazendo troca, se eu tivesse Michael Jordan e Scott Pippen na minha equipe, os 5. Com certeza. Não faria nada mais. Troca, e no ataque, quem pegar a bola, tiver livre, decide. Se tiver dobra, tem que passar a assistir. Não precisa mais nada. Né?
Então, a gente sabe que dentro disso ninguém pode, né? Você tem que trabalhar com o material que você tem, né? Então, dentro disso, eu acho que é importante se analisar. Não vamos jogar com o Flamengo, tem rotação. Vai sair o Bob, vai entrar o outro armador, que é mais isso, mais aquilo. Vai sair um pivô, vai entrar um outro que é mais defensivo, mais agressivo. Agora, vai revezar com o Mogi, se você tirar esse ou aquele, o próximo é um jogador que não tem tanto experiência. Então, isso é importante, essa análise do adversário, para você programar a sua análise de defesa, né? Relacionamentos, eu até falei ontem, uma coisa muito legal. Eu fui no Pan-Americano com a Ari e com o Medalha num jogo do Pan-Americano. E o Medalha, na época, trabalhava com Bob Knight, vindo dos Estados Unidos, estatística, folheto, papel para lá, assistindo o jogo, analisando, escauteando o jogo. E o Ari olhando só o banco do adversário, que era Porto Rico, que a gente ia jogar no outro dia. Eu perguntei para o Ari, você não vai assistir o jogo? Você veio fazer o que aqui? Ele falou, vem assistir o jogo. Só que vocês estão vendo o jogo, eu estou vendo o banco. Relacionamento do técnico, os jogadores, jogador quando entra, quando sai, quem que faz biquinho, quem que não faz. Então, eu falei, mas como é que você vai usar isso? Ele falou, eu vou estar assistindo o jogo, eu vou estar vendo tudo, cara. E nesse momento, você pode tirar proveito de muitas coisas, né? Você tirar um jogador e o cara sair pé da vida porque está saindo do jogo, imagina, já tirou a cabeça do cara do jogo. E ele tinha razão nisso daí, relacionamentos, né? Uma outra coisa que a gente tem que analisar, que não tem como, com tantas ferramentas hoje, né? Analisar de forma as estatísticas, que isso daí te dá muito. Eu começo com toda essa leitura que eu fiz para vocês, eu vou para a estatística, para depois ir para o vídeo. A estatística eu gosto de ver individual, coletivo, não gosto de ver do campeonato inteiro, né? Brigo com o Danilo na hora que ele põe, que ele coloca lá do campeonato inteiro, começou em outubro, nós estamos em março, a média, ela mascara um pouco, né? Números, se você não usar o real, os últimos, o que está quentinho, né? Você mascara um pouquinho o jogo, né? Então, eu gosto de analisar os últimos 5 jogos, se eu vou jogar em casa ou fora. Geralmente, você pode analisar a sua estatística. Jogando em casa, toda equipe comete mais violação, porque joga mais solto, quer jogar para a namorada, para o vizinho, para o primo, para o tio, para ele, para o mascote. E jogando fora de casa, a gente joga mais em sintonia com a qualidade, né? Aqui, a outra parte que não pode deixar de ter, você scoutear o adversário, saber a forma que joga, saber as estratégias dele. Se eu estou pensando como é que se relaciona entre eles, quem está machucado, quem não está, você imagina o scout de um jogo. O vídeo hoje, a gente é muito bem assistido, né? No caso, agora, esse ano, todos os anos, nós temos seniors, que você está disputando o NBB, é um editor, é um programa que te dá tudo fatiado e cada situação do time adversário o teu. E não vão jogar contra o São Lourenço no sábado, você tem da Liga Argentina também, né? Não é mais aquele esquema pegar um vídeo, ou em CD, ou em pendrive, jogar para um programa, né? Adobe ou qualquer outro editor, editar. Hoje você tem essa estatística junto com o vídeo, junto com as situações de jogo, né? Que é maravilhosa. Eu gosto de fazer muito vídeo individual, não só do meu time, e não do time do adversário que a gente vai jogar. Então, não vamos jogar com o time Unifacisa. Tem 3 americanos lá que ninguém conhece. Então, eu passo o vídeo individual deles durante antes dos jogos, né, os treinos, para principalmente desses que não conhecem, os que já conhecem. Jogar com o Flamengo, Marquinhos, o cara estão cansados de ver, né? Mas sempre é bom quando o cara muda alguma coisa no seu jogo, né? E o coletivo para saber como é que a equipe está jogando, né? Defesa, ataque, situações especiais. E gosto também de analisar muito o último jogo nós e eles, mesmo que seja longe, para saber o que o técnico tentou tirar da gente ou colocar, né? E depende muito da fase de temporada também, essa análise, né? Que eu falei. Vai ter época que eu vou estar analisando mais o nosso time do que o adversário. Tem época que se essa playoff você vai analisar de jogo para jogo, muda muita coisa. Então, cada fase da temporada é uma análise do adversário.
Indo para a parte de vantagens e desequilíbrios, que eu acho que o basquete é um esporte muito em cima disso. Vantagens e desvantagens, né? De 1 contra 1, 2 contra 2, jogadas de dupla. Então, eu coloquei aqui uma situação, nós vamos jogar com São Paulo. Meu raciocínio é o mesmo com o Raul, na época da Tilívio, com o Oscar jogando no Flamengo. Eu coloquei um homem embaixo para marcar um cara arremessador dos 3 e que vai jogar dos 3, se você deixar, vai ter 70% de aproveitamento. Então, se o Oscar, o Jefferson chuta 10, o Oscar chutava 15 bolas para os 3 por jogo, se eu tirar 10 bolas dessa e jogar ele para jogar de 2, ele já está, em vez de fazer 2, ele vai fazer 1 ponto. 2, não vai fazer 3. Estou ganhando 1 ponto dele. Então, de repente, estou tirando 5 pontos do Jefferson, 5 pontos do Oscar num jogo, que só de colocar um baixinho. Porque todo mundo sabe, quando você coloca um menor para marcar, o que o cara faz? Vou para baixo. Aí eu tenho que ter outras situações. Não é muito mais fácil fazer uma dobra no cara no poste baixo do que o cara em cima? Né? Rotações e rotações. Então, eu uso essa a meu favor, né? Tento tirar proveito disso. Nós vamos ver logo em seguida um poste baixo do São Paulo, que jogou a temporada inteira, o Chamel, o Jorginho, e colocava os pivôs para arremessar de longe. Então, que estratégia que nós tivemos que fazer? Né? Fazer uma defesa de um jeito pressionada, que a gente estava um time baixinho. Isso eu aprendi há 40 e poucos anos atrás. Franca, com o Pedroca, só tinha armador no time. Os irmãos Garcia, o Fausto, não tinha, o único pivô que tinha era o Robertão. Né? E até o Carlão já foi pivô de Franca, com 1,90 m. Então, o que o Pedroca fazia? Normalmente, quando você tem um time pequeno, marca fechadinho zona. O Pedroca já acelerava, marcava pressionado, dobrando quadra toda, os baixinhos, que corre mais do que o homem mais alto. Né? E aí, com isso, você acelera o jogo. Então, vamos pressionar. E no jogo de perímetro, a gente vai fazer dobras, sistemas, colocar defesas combinadas, situações combinadas, para minimizar o desequilíbrio e a desvantagem da gente. Bloqueio alto do Pinheiros na chegada, né? Que a gente fala defesa, aqui está errado, aí eu coloquei next, porque é a defesa de ajuda do coisa. Eu coloquei, mas seria que eles chamam de reflexo hoje, que é jogar para o lateral, né? É uma jogada muito perigosa do Pinheiros, que o pivô, o primeiro pivô, 4, geralmente o 4, faz um bloqueio ali no meio da quadra e abre uma avenida para o Bennett, para o Dawkins, e correr a quadra toda para abrir. E a gente tirar isso aí, muitas equipes começaram a fazer, nós vamos mostrar, né? Opa, caiu 2 aí, bloqueio na bola na chegada, isolado. A gente ia jogar contra o Bauru, o Jefferson e o Alex, ele chegava jogando nessa situação de um pick and roll isolado. Né? E eu já estava em Mogi, eu comecei a estudar e ver, e eles tinham muitas vantagens. O Jefferson trocava, o Jefferson caía no pivô, jogava muito bem poste baixo, criava equilíbrio e passava para o lado oposto. Se ficasse o maior com o Alex batia para dentro. E a gente foi fazer uma dobra com a rotação, criava um buraco lá do oposto. Então, eu criei esse sistema. Criei não, né? A gente não cria nada. Comecei a colocar em prática essa defesa next, que é a rotação por cima. Né? E a gente deixava o último homem, e eu vou mostrar para vocês aí. Então, nós vamos ver agora um pouquinho adiante essas situações. Né? Aqui no quadro aqui, que o meu amigo Jefferson de Minas me passou, achei muito legal, um quadro tático. Se vocês quiserem, depois passo para vocês, e a gente está trabalhando muito com ele. Então, essa situação aqui do 1 com a bola, isolado, seria o Alex, o 5 seria o Jefferson, por exemplo. Opa, vou voltar aqui, desculpa. Voltou aqui, isso, tem que vir aqui no lugar certinho. Então, aqui, ó, a hora que ele começa, vocês perceberam que o 4x4 é ele que vai fazer essa ajuda aqui. Por quê? Normalmente o 5 faz, tem um desequilíbrio ou pop-out ou para dentro. Aí vai cair com o menor. Para não ter essa desvantagem, eu faço a rotação por cima mais agressiva. Se o 1 for arremessador, a gente faz igual uma dobra, né? Uma troca mesmo. Deixa eu ir aqui para não perder a mão aqui. Isso. Aí a gente faz a volta
né? Vocês perceberam aqui, ó, que a hora que ele vai, o 3 sobe, tira a linha do passo para o 4. Momentaneamente, se for bem feitos aqui, ele vai ter pouca visão desses dois. E nós temos o 2, x2 para marcar 2 momentaneamente. Então, vindo para o vídeo, a gente está olhando aqui uma situação bem clara dessa do Bennett. Por isso que eu coloquei next aqui, ó, com o Bennett, não aquele alto, posse alto, mas ó, aí a gente percebe que o Góes está marcando ele. Normalmente, se é um cara agressivo de arremesso, é seguidor. Mas o Fabrício já veio fazer essa ajuda. Então, momentaneamente, nós temos 2 para marcar 3. Né? Aí, como eles conseguiram aqui, foi, não resolveu, ele criou o desequilíbrio, passou para o Caio. O Caio, excelente jogador dentro do garrafão. Fora, ele já tem um pouco de dificuldade no drible. Né? Nós fizemos essa dobra aqui. Faltou a rotação do Fabrício aqui e, momentaneamente, 2 ficar para 3 de lá. Mas, mesmo assim, o André foi rápido e o Caio foi lento, recuperamos uma bola. Né? Então, uma situação dessa defesa que eu falo, rotação por cima. Existe, vou colocar para vocês aqui, você vai falar, Guerrinha, você vai ficar o jogo inteiro fazendo isso? De forma alguma. Nós temos que treinar 5 situações. É igual você começar, eu nunca comecei, até hoje, em 22 temporadas, começar o jogo marcando zona. Respeito quem começa. Mas eu acho que o ataque acostuma. Né? Então, vai chegar uma hora que eles vão acostumar. A hora que eles criarem o anticorpos, a vacina para essa situação, você tem que ter um outro conceito de defesa. Né? E você tem que ser treinado. Aqui está essa situação que eu falei para vocês, que é por cima. Né? Então, o 1 pegou a bola, ó, vamos olhar aqui, olha como que o 4 vai fazer um bloqueio aqui, é a hora que eu jogo a defesa tudo para esse lado. O 4 vai parar, porque se você deixar ele pegar a velocidade aqui, o Bennett, mesmo treinando, vocês vão ver no vídeo que é difícil. O X5 já pode abandonar e vai voltar para cá. Né? O 3 e o 2 vão para a linha total de meia quadra, né? Que nós vimos aqui, e nós vamos fazer essa recuperação. Beleza? Vamos para o vídeo para a gente ver essa situação na prática. Você vê que nós treinamos e não conseguimos fazer da forma que a gente queria. Né? Se a gente ver aqui, ó, o Danilo está tentando jogar o Bennett para lá. Mas o Bennett, nós não conseguimos fazer a defesa. Aí, normalmente, esse que fica na ajuda, o André e o Fulvio ficam aqui desse lado. E vai sobrar um buraco lá do oposto para o chutador. Né? Se o pivô sair. Mas nós fazemos ajuda por cima. Aí não conseguiu. Mas mesmo assim o Fulvio foi para dentro. Opa, desculpa. Vamos voltar aqui. Ixi, bagunçou tudo. É muito detalhes, né? Mas a gente volta aqui. Vamos lá. Essa aqui é do São Paulo. Vamos voltar aqui atrás. Aqui é que a gente estava no vídeo. Então, se a gente for lá, você vai ver que o Bennett vem, né? Ó, tá, nós temos uma ajuda, o juiz optou falta, tudo bem. Mas nós não criamos o chute de fora. Vindo para a situação do que eu falei para vocês, né? A chegada. Nós temos do São Paulo aqui, que é essa situação do poste baixo. Né? Então, vindo aqui, a gente vê que eles querem jogar com o Chamel embaixo, mas nós já viramos zona. Chegou um pouquinho tarde, mas a gente conseguiu tirar essa situação deles. Né? Na outra, a gente consegue mudar a defesa, que queria um desequilíbrio muito grande do Jorginho. Né? O Jorginho veio com a bola, tentou um pop-out lá com o Gé. Se a gente tem troca, ele corta o pivô. Não é o caso aqui, com o André daria para marcar ele, mas o André, na realidade, está jogando de 4. E o Gruber, que estava sendo o nosso X5 aqui, porque a gente estava sem pivô nesse jogo. Mas ficou o Jorginho com uma grande vantagem em cima do Alexei.
né? Aí, o que a gente tinha preparado? A gente estava no individual, no momento a gente fazia zona, 2, 3, tirando os arremessadores, no caso o Jefferson, né? Então, o André jamais poderia fazer essa ajuda. O Gruber está aqui. O certo era o Alexei jogar para o fundo, que o Jorginho é canhoto, ele não teria direita e a gente teria uma ajuda melhor pelo fundo. Mas não foi feito isso. A gente sabia que ia ficar débil do nosso lado aqui e que, naturalmente, todo mundo está usando esse back pick aqui, né? Então, nós temos duas ajudas aqui desnecessárias. Apenas uma era para entrar aqui e o outro ficar mais. Mas nós fizemos errado, mostrando para vocês o que o Jorginho fez, tendo a envergadura, mas nós conseguimos recuperar. E, de uma forma ou de outra, embananamos e fizemos uma coisa que eu aprendi lá atrás, fazer o São Paulo jogar no improviso. Que eu acho que esse é o grande segredo, né, da defesa. Aqui eu estou colocando uma tela para vocês, fugindo um pouquinho aí, depois não vou abrir as perguntas, tem as últimas duas telas, que é da Associação de Treinadores de Basquetebol das Américas, né? É um movimento muito legal. Nós já temos aí muitos países, né, das Américas. Aqui já foi constituído a diretoria. Aqui está Cláudio, mas é José Medalha, é nosso presidente honorário, o Morales, de Porto Rico, e o Daniel Maffei. Eu estou de vice, junto com mais dois, né, de Dominicana e do México. E nós temos o Carlão, que está aqui também na diretoria da Escola dos Treinadores. O que a associação quer? Ela quer que aumente esse intercâmbio dos treinadores de todos os países, ajudar a países a ter escola de treinadores, quem tem, ativar melhor ainda, trocar, compartilhar conhecimentos, chegar ao ponto, associado da TEBARG, que está junto com a Associação de Treinadores do Brasil, que está junto com a EBA, que é a Associação das Américas, que está junto com a Associação Mundial, que é da FIBA, que é a oficial. Então, isso daí dá um leque, um jeito de trabalhar que facilita. Então, por exemplo, o Márcio, né, no meu caso, saí de Bauru, estava um mês, fiquei lá 5 meses sem trabalhar. Pô, vou fazer reciclagem, vou ficar parado, né? E aí eu consegui, que eu tinha amizade com o Carlito, o Alfredo também conseguiu, o Bento conseguiram para mim com o Rúlio, eu tinha amizade com o Rúlio, eu passei um mês lá no São Lourenço, assistindo todos os treinos, reuniões com eles. Então, isso aí, para a gente ter uma ligação maior, o que a gente quer fazer? Pô, o associado procura a associação aí, a TEBARG, conversando com a Associação dos Técnicos Brasileiros, conversa com você fala, mas conversa demais, mas fica uma forma mais oficial. É igual, não adianta eu querer fazer uma liga se eu não tiver o aval da CBB, não tiver o aval da FIBA América. Eu não vou disputar, essa liga minha vai ser pirata. Então, se a gente tiver todo mundo junto, né, Associação de Técnicos do Brasil, com todos os braços de todos os estados, todos os movimentos juntos, né, não importa, não precisa ser a TBB, mas que esteja todos juntos, né, a gente fazer esse intercâmbio com todos os treinadores das Américas. Se você quiser assistir um time de Porto Rico a treinar ou trabalhar, a gente conversa com a Associação de Treinadores de Porto Rico e abre esse caminho, né, de uma forma administrativa que possa facilitar esse intercâmbio, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, já tem esse mapeamento. Na América do Sul, nós temos 10 países fazendo basquete. Dos 10, todos têm associação aí, menos a Bolívia. Escola de treinadores, apenas 2. 3 querendo fazer no Chile, 4 com o Brasil, que já está engatinhando aí, e não vai, e não vem, que a gente está falando, né? Muda o presidente da CBB, que depende muito da confederação. Não adianta a TBB ou a TEBARG querer fazer a escola de treinadores, tem que ser através da CBB para ter o aval da FIBA, né? Então, essa conversa entre instituições, de uma forma
saudável, é muito importante essa conversa. Então, a CBB, através da CBB, a gente potencializar a escola de treinadores, que, na minha opinião, creio que de muitos, é a nossa saída de capacitação e não ficar... Lógico que a gente está fazendo muitas coisas, essas trocas de informações, igual nós estamos fazendo agora, troca de conhecimento, um ajudando o outro, mas na forma que a gente, na hora que a gente tiver uma escola de treinadores, isso vai facilitar muito mais, né? Então, você vê aqui a América Central, não tem nem dados, isso aqui não foi nem encontrado nada, você vê. É muito pobre. O México tem uma divisão muito grande entre até está punido pela FIBA no momento, tem mais de 10 mil treinadores em 2 associações, mas nenhuma conversa com a confederação. E precisa conversar. Se não conversar, não continua no movimento da Associação de Treinadores, porque a gente quer que todos conversem com as suas confederações, porque é importante para a FIBA. Indo para o Caribe, a gente vê que é pior ainda. Nós temos 24 países do Caribe que faz basquete e que uns são igual a algumas federações nossas. É esporte colegial. Ou, como diz o Márcio, né, que estava falando, que acho que foi o Márcio aí no começo, que o escritório, a federação de algumas federações nossas é no porta-mala do presidente da entidade, né? E aí também. Mas nós estamos tendo reuniões semanais, toda quinta-feira, às vezes no domingo, mais da diretoria, trabalhando esse lado para oficializar com a FIBA, para ser parte da escola de treinadores da FIBA Mundo. Por quê? Tem muito material. A FIBA tem muito material. Se a gente acha que a gente tem muito aqui, eu estava vendo aí o Fabinho falando que tem esse material, tem outro, a TBB faz isso, os grupos compartilham conhecimento. Vocês não imaginam o que a FIBA tem e que pode nos proporcionar a gente sendo associados oficiais das nossas associações, que seja regional, que seja brasileira. Então, aí está. Nós também estamos conversando através do Léo, do Carlão, com o Alan Lambert, a dos Estados Unidos e a do Canadá, né? Que são meio apartados da nossa Liga das Américas, mas eles também têm como. Então, agora, não sei qual é a data agora para frente, vai ter acho que é 15 de junho, o Carlão até pode me corrigir se ele estiver por aí, vai ser feita uma apresentação para a FIBA, através da Associação das Américas, 3 treinadores. O primeiro será uma clínica de apresentação do Sérgio Hernandes pelo masculino. Nós indicamos o Neto para fazer pelo feminino e pelo Brasil. Nós teremos um representante, um treinador nessa apresentação. Isso para a gente é um orgulho muito grande. E um treinador porto-riquenho que ele está vendo se vai ser ele, se vai ser um canadense ou um americano, né? Para fazer a terceira apresentação, que é tipo de uma oficialização nos 80 e tantos anos daí da Liga da FIBA América. Então, esse é um movimento que a gente está participando semanalmente, eu, Medalha, o Carlão, tentando trazer esse intercâmbio para a gente de uma forma bem profissional e oficial, né? Vindo aqui na minha última tela, abrindo as perguntas, né? Aí está meu contato, eu, como o Marcinho falou, meu time, onde eu estiver, sempre está aberto, sempre estará aberto para assistir treino, sempre estará aberto para pré-temporada, né? Só não dá para entrar no playoff, nos vestiários, mas mesmo assim a gente às vezes abre durante os playoffs para alguém ver algum tipo de dinâmica. Muita gente vem aqui, Mogi, a logística é muito boa, né? Então, a gente consegue... deixa eu aqui. Bom, voltando aqui, a gente consegue tá em São Paulo, tá aqui, o pessoal vem assistir, a gente deixa participar até às vezes da edição, do treinamento, da parte física na academia, da parte de treino de quadra, ficar ali junto, vivenciando o time, isso é muito legal. A gente sempre está aberto, vários projetos sociais vêm aqui e qualquer treinador que quiser, onde eu estiver,
está aberto para todos vocês, tá? Meu muito obrigado aí. Está aberto. Pô, Guerrinha, nós que agradecemos com certeza. Você tem a certeza que a Tebarge é sempre aberta e parceira, depois o Márcio pode falar melhor com certeza, mas é muito legal ter pessoas como você que empresta sua credibilidade, seu nome para essas iniciativas, com certeza tem todo o nosso apoio aqui. A gente, como a gente falou no início, né, nós somos uma associação regional aqui do Rio de Janeiro que tentamos fazer, enfim, tentar sair da inércia, tentar fazer coisas pelo basquete. Com certeza somos parceiros de todas as iniciativas em prol do basquete. Bom, seguindo aqui na ordem das perguntas, muito bem colocado. Você fala a linguagem do jogador, né? Tem uma facilidade de se expressar e espanta como você simplifica as coisas, caramba. Primeira pergunta aqui, seguindo a ordem, no chat. Lembrando, galera, quem quiser perguntar, é só fazer aqui a solicitação no chat da Ellen. Já tem mais aqui, já vou colocar aqui no chat, já tem 6 perguntas no gatilho. Primeira pergunta de um frequentador assíduo aqui, nosso amigo Hélio Barbosa, sempre trazendo muitos questionamentos aqui. Boa noite, Hélio, seja bem-vindo mais uma vez. A palavra é sua, Boa meu querido. noite, tranquilo, Fábio, tá me ouvindo? Tranquilo? Tô ouvindo sim, Hélio. Prazer, obrigado pela presença. Prazer, tudo bom? Guerrinha, antes de mais nada, eu gostaria de falar que é muito difícil estar de frente de um ídolo, tá? Você, principalmente, e a geração de 87 é responsável direto pelo meu amor e pela minha paixão pela modalidade, pelo basquete. E é até legal. difícil a gente estar diante de um ídolo assim, de tamanha grandeza. E eu lembro quando eu tinha lá meus 10, 11, 12 anos, que batia uma peladinha na escola com os colegas, eu sempre queria ser o Guerrinha. Ninguém queria ser o Oscar, pô. Não, todo mundo queria ser o Oscar e o Marcel, né? Eu falei, não, eu quero ser o Guerrinha, é ele que faz esses caras jogar. Tinha o Mauri também, o Nilo, o Cadu, né? Excelente jogadores. Geração privilegiada. É sempre um prazer e até difícil, né? Perguntar para um ídolo da gente para um fã. Eu sou um fã incondicional de tudo que você produziu aí pelo basquete e tenho muito a agradecer, tá bom? A minha pergunta é uma coisa assim, que é uma coisa que me provoca muito, que eu acho que eu sinto falta muito da gente disso acontecer no Brasil. No começo da sua fala, você falou que o Brasil perdeu sua identidade, né? Então, é uma coisa que eu questiono muito também. Eu faço parte da Associação de Treinadores aqui de Goiás, apesar de estar em Mato Grosso, mas é bem na divisa com Goiás, é mais fácil para nós jogarmos o goiano do que o mato-grossense, pelas distâncias e as dificuldades, né? Então, qual a identidade do basquete goiano, né? Qual a identidade do basquete nacional, do basquete brasileiro? Onde é que nós vamos buscar essa identidade? E é algo que a gente se questiona muito, que nós discutimos muito em torno disso, e é uma inquietude mesmo, né? Nesse sentido, Guerrinha, a minha pergunta vai sobre a validade da gente ter um plano nacional de formação de atletas. E essa formação teria aí uma seleção de conteúdos, uma periodização correta, didaticamente pensada, para que quando a gente houvesse a passagem da base para o adulto, esse jogador já tivesse uma série de fundamentos, de características, de entendimento do jogo que possibilitasse ir de encontro a essa identidade, né, que a gente tanto procura. E aí é só especulação, né? Eu vejo assim, o atleta brasileiro possui uma genética privilegiadíssima, né? O genótipo e fenótipo do brasileiro, eu acho que é o único no mundo que se equipara ao do americano, né? Que joga NBA. E talvez um jogo, e aí vai de encontro a tudo que você falou hoje aqui, de defesa forte, transição rápida, né? E de muita intensidade no decorrer da partida, talvez fosse um caminho para a gente poder construir essa identidade. E aí fica só essa provocação, esse questionamento. Bom, ótimo, eu percebi que você não é carioca, né? Que você fala parecido com marcação, igual eu, né? Sou francano. Legal. Sou francano. Ô, raça ruim, igual pardal, tem em todo lugar. Eu vi que eu conhecia, você estava familiar.
a sua voz, a seu jeito. Bom, eu acho que passa por várias coisas, né? Primeiro, eu acho que tinha que voltar. Nunca teve uma política educacional esportiva. O esporte nas escolas, né? Nós perdemos o modelo social nosso, nós perdemos para o shopping, perdemos para a internet, perdemos para o condomínio, perdemos para as chácaras, para os sítios, e os clubes estão atrofiando, com poucos lugares ainda se mantém. E a gente vê que a salvação seria a massificação nas escolas, o esporte escolar, o esporte social, né? Como o da Mangueira, como todos os outros aí, que eu acho que é a nossa salvação de massificação. Em relação à equipe de treinamento, eu acho assim, antigamente a gente tinha muita dificuldade em ter material. De vez em quando aparecia um cara, 5 anos depois, com o All-Star Game de 3, 4 anos, com a fita cassete, que a gente tirava a cópia e distribuía. Falava, cara, estou com o All-Star Game de 2015. Falava, cara, me dá aí que isso é novo, hein? E tal. Hoje, com a internet, com tudo, é muita informação. Então, é outra coisa que a gente precisa saber filtrar, né? Porque não a gente começa a pegar informação do Real Madrid, informação disso, informação da Clínica, informação do Guerrinho, do Cris, do Birabelo, do outro, que lá a gente quer fazer e no final não faz nada. Outra coisa que eu acho, passa pelas equipes, né? Não existe certo, né? Mas eu entendo, até acho que é com boa vontade, que todo mundo está tentando fazer mais jogo organizado, fazer teu passe extra, fazer um jogo de controle. Eu falo isso porque eu fui criado dessa forma em Franca, né? E até ontem eu estava falando, cheguei na seleção um dia, o cara passou pelo Oscar, eu falei, cara, faz falta. Ele falou, você tá louco a fazer falta? Vai ser minha segunda, eu vou ter que sair do jogo? Eu falei, mas lá em Franca, a primeira coisa que a gente aprende na minha época era isso. Eu marco, não consegui marcar aqui. Você me passou e não tem rotação, eu tenho que parar a jogada. E não pensar em mim no segundo tempo, terceiro tempo. Só que ele falava assim, ele vai fazer de 2, eu faço de 3 lá, e fazia. Então vai depender de quem você tem na mão, né? Então a gente tinha uma estratégia de jogo que dava volume de jogo para o adversário, jogava a mesma tentativa, só que a gente na época já jogava igual a NBA, com o potencial que tinha de aproveitamento. Então é questão de material na mão que você tem. Não adianta, eu falei para vocês, não adianta eu querer jogar com o triângulo do Chicago. Puta, é lindo, maravilhoso. Eu ia dar aula, meu treino ia ter yoga, que eu adoro yoga, ia fazer pilates, nem ia dar treino. E vamos jogar com o potencial físico e técnico dos caras, para que tática? Só que eu não tenho. Você não viu? Eu passei para vocês aí, para a gente jogar com São Paulo, para levar o jogo ali, o que nós tivemos que treinar, cara? 300 estratégias, 300 situações para minimizar a desvantagem, né? Então, acho que passa por tudo isso. E completando a sua resposta, a escola de treinadores. Eu não acredito que tem que ter um conteúdo engessado que vai ser só assim, entendeu? Mas as coisas básicas, não marcar zona na base, até determinada idade, jogar com espaçamento, com rotação. A gente vê que tem muito material e assim, aleatório. A escola de treinadores seria para unificar e para ter isso. Por exemplo, eu contei até ontem também, eu fui jogar com o Bahia Blanca, o primeiro ano aqui, a decisão da Liga Sul-Americana, levei um baile de velocidade, o time do Bahia Blanca. Aí eu comecei a treinar, nós ganhamos o primeiro jogo aqui com as calças na mão. Fomos jogar o segundo e o terceiro. Nós ganhamos o segundo lá. O treinamento meu, eu falei, esquece tudo, vamos treinar só uma coisa. 5 contra 5, transição defensiva. Falei, como assim? Falei, então, pai, vamos lá. A hora que eu apitar, quem tiver com a bola, põe no chão e, tiro de velocidade de 100 metros, volta para o garrafão e fecha. Se a gente fizer só isso, nós já estamos com 80% de jogo garantido na defesa. Aí nós vamos pensar em outra coisa. Agora, se a gente não consegue voltar, o outro cara faz bandeja ou faz o kick-out para fora, um chute livre, nós estamos mortos. Que plano de... que adianta eu treinar se vai ser fundo, se vai ser seguidor, se vai ser next, se vai ser trap, se a gente não consegue nem voltar. Então, eu acho que o basquete brasileiro, independente de qualquer conceito, ele tem que correr mais. Ele tem que correr
Eu lembro que na seleção Coari já tinha o Gerson correndo, o Marcel, o Oscar não era tanto, mas o Paulinho Vilas Boas corria, o armador pegava a bola, já tinha 3 opções de ataque. Né? Hoje a gente não vê isso. Então, acho que precisa correr. Está acostumando muito jogo organizado, muito jogo organizado. Tem que ter, para determinado momento do jogo. Você tem até que estourar os 24 segundos, minha opinião. Mas você tem que jogar para frente. É o que falta no basquete brasileiro, na minha opinião, hoje. Eu vou completar a sua fala aí com uma fala do Diego Falcão, que eu acho o máximo, né? O nego tem que treinar até sentir gosto de sangue na boca. E olho, ter sangue no olho. Valeu, Hélio. Obrigado, meu amigo. Valeu, muito obrigado. Beleza, vamos para a segunda pergunta. Antes só de fazer uma explicação, porque a transmissão do YouTube ela ocorreu um probleminha técnico, então a transmissão ao vivo estava sem som. O Alan já fez a correção, mas a gente vai estar colocando assim que acabar aqui a sala, a transmissão, o conteúdo na íntegra do Guerrinha aí para todo mundo na rede. Beleza? Então, segunda pergunta, professor Birabello. Vou abrir aqui seu microfone, professor, ver se está ok. Grande Bira. Saudações. Tá bom, Guerrinha? Graças a Deus. Primeiro, parabéns, que eu soube que você vai receber uma homenagem lá da cidade de Mogi, né, cara? Eu já recebi. Já tô. Mais 2 títulos. Eu falei pro Lula, tá falando pro Nilo. A gente é campeão brasileiro, sul-americano, paulista, carioca, e eu vou começar a colocar, né? Título de cidadão bauruense, cidadão mogiano. É um título que não é medalha, mas é um reconhecimento, né, pelo trabalho, que é maravilhoso. Isso aí. Esse tipo de reconhecimento é que é bacana. É a mesma coisa você passar por um ex-aluno que foi teu aluno há 30 anos atrás, o cara falar assim para você, pô, ainda lembro das aulas de basquete. Esse foi o melhor. É legal, né? Isso é o que fica pra gente, esse respeito. É o que fica. Amigo, você com certeza assistiu o Garrafão Atebarge, que foi um negócio muito bacana. A Atebarge está com esse momento aí, né, de fazer uma entrevista com um técnico. Eu fui o 2º ou 3º aí na lista. E com certeza você assistiu. Eu não sou contrário ao uso dos termos em inglês, até porque eu uso muito. Eu me lembro muito bem quando eu era jogador, e um técnico falou assim, por que negócio de backdoor, negócio de pick and roll, por que não usa Nel com óculos, Joaquim sem óculos? O Márcio está rindo ali, que eu estou vendo o Márcio rindo. Eu sou totalmente favorável a esse tipo de uso, né? Eu só questiono, amigo Guerrinha, o que faz falta uma escola nacional de treinadores de basquete. Eu só questiono uma padronização, principalmente quando os técnicos estão trabalhando numa mesma instituição, numa mesma agremiação. O técnico do Sub-13 fala uma coisa, o do Sub-14 fala outra, o garoto está jogando hoje no Sub-13, amanhã no Sub-14. O que eu falei, um fala insistentemente pick and roll, o outro não gosta de falar pick and roll, fala bloqueio direto. O garoto, peraí, é bloqueio direto. É a mesma coisa. Então, a organização e a Escola Nacional de Treinadores vai ter essa obrigação de padronizar o que é usado dentro do país, para todo mundo entender o que está se falando. Certo. Quando se fala pressão é o que eu vejo e que desde que há 60 anos, pressão, quem marcar a quadra toda? Essa é pressão? Pressão na bola. Pressão pode ser em um quarto de quadra, sem bola, 3 quartos de quadra, 4 quartos. Então, tem que padronizar. Então, o que eu vejo é padronização. Agora, concordo plenamente. Rapidamente para a pergunta, agora vai ter um congresso da CBB. Começa vai até o dia 21. Eu acho que é um bom momento para, de repente, se tiver espaço para perguntas e tal, não sei o quê, saber como é que está a Escola Nacional de Treinadores, que existe. Ela existe hoje no Brasil, mas ela está desativada. Acho que é um grande momento. O que você acha disso? Acho perfeito. Eu concordo com tudo que você falou. Inclusive, que termo em inglês, eu não sou a favor de inglês ou português, nem francanês, né? Cada um, você acha o teu aí, ó. Vai falar, por exemplo, vermelho, sabe que é pressão, entendeu?
vermelho. Um exemplo, é uma situação, dobra. A gente ia jogar com o Paulistano, a gente sabia que no Gustavinho ia gritar vermelho, ia ser dobra no poste baixo. Porque cada um cria o seu, né? Essa liberdade tem que ter. E a escola de treinadores, ela vem justamente para isso, né? Não é engessar, mas é orientar uma forma e bem como você falou. Numa instituição, tem que conversar todos, né? Eu sei que é difícil, que às vezes o técnico do adulto ele tem mais tempo disponível para ficar por conta do time. O técnico do infantil ele está dando aula lá no projeto, mas depois ele corre para outra escola para chegar no treino correndo, não dá tempo para participar da reunião. Eu entendo tudo isso, mas é importantíssimo, dentro do possível, a gente, na capacitação, já aprender. E eu acho que, definitivamente, com esses movimentos, né, que nós estamos tendo de vários grupos, vários encontros compartilhando conhecimento digital, a gente tem que, de uma vez ou outra, nascer esse filho aí, que é a escola de treinadores, né? A confederação tem que falar para a gente, ou nós vamos fazer, ou vocês fazem aí, e estamos juntos. Acho que a melhor forma seria em conjunto. A confederação está junto com os técnicos, as associações, com os técnicos mais experientes, com os técnicos menos experientes, não importa, os técnicos mais acadêmicos, que eu acho que dá mais certo para esse perfil de ação no basquete, mas que vai ser importante. Eu acho que vai ser um ganho muito grande para a gente, e a Associação de Treinadores das Américas ela está visando isso. Você quer fazer, tem que ter escola de treinadores para poder fazer esse intercâmbio legal. Então, acho que uma coisa vai puxar a outra. Ok, amigo. Obrigado. Parabéns aí pela explanação. Obrigado, Bira. Sempre. E aí, Bira, aproveita para falar da Hoops. Vai ter daqui a pouco, 9 horas. Hoop Talk, o papo de basquete, daqui a pouco, 9 horas. Um projeto que eu fiz com o Vandinho, amigo Vandinho, em que a gente percebeu o seguinte, que a gente está participando, eu sou figurinha carimbada em todas as lives que eu posso estar aí. Participo e pergunto, e como eu, muitos perguntam, mas são sempre os mesmos. Tem muita gente que assiste, mas não participa efetivamente. E a gente vai provocar uma participação mais efetiva nesse papo de basquete, que começa hoje e vai acontecer toda quinta-feira, a partir de 21 horas, onde as pessoas vão chegar e colocar qualquer tipo de coisa. Olha, eu faço lá na minha equipe esse exercício aqui, vou apresentar. O cara vai e apresenta. Olha, eu vi um jogo, até gravei aqui, houve uma defesa assim. O que vocês acham? Houve falha da defesa, o ataque foi melhor? Enfim, é o papo de basquete, né? É a famosa resenha, mas numa coisa mais assim, organizada e tal. Não só uma pessoa vai falar, todos terão direito a falar, apresentar detalhes, polêmicas e provocar algumas polêmicas. Outro dia eu botei assim, o que se ensina primeiro, pessoal? Passe ou drible? Porra, deu uma polêmica de 25, 30 minutos. É o drible, com certeza. Pois é, eu acho que é o passe ali, a gente já vai começar. Aí vai, entendeu? É isso aí. Todos convidados. Muito obrigado. Valeu, Bira. Fábio, obrigado. Isso. Você é parceiro e, como eu falei, a Tebarge aqui é canal aberto. Mas, Bira, eu acho que esse debate é interessantíssimo. Claro. Super válido e agradável. E cada um colocar, porque ninguém aqui tem que falar, a minha verdade tem que ser o drible. Se você consegue através do... Né, cada um vai... que eu falei, cada religião te leva a Deus. O importante é chegar a Deus. Aí o Fábio vai apresentar um material que ele usa lá para alternativo, que ele usa para ensinar arremesso. Pô, legal. Aí ele vai e apresenta o material. Legal, pô, muito legal. A palavra básica para esse tipo de Zoom, de dinâmica, resenha que a gente está lançando hoje, seria mais uma resenha. A palavra básica se chama respeito. Tem que respeitar. Só não chama o Bial, porque se o Bial perguntar, ele está até trancando o microfone dele, ó. Né, Bial? Porque ontem ele me fez uma pergunta maravilhosa. Ele falou da minha vida. Ele é demais, Bial. Te amo, Bial.
se todo mundo ouvisse o Bial falando de basquete, o Brasil seria o país do basquete, não seria do futebol. Todo mundo ia se apaixonar. Que ele faz a gente se envolver de uma maneira. O Bial poderia, eu posso falar porque eu tenho um pouquinho do perfil dele, meio desbravador aí, de fazer equipes. O Bial não tinha que vir aqui para só falar em basquete, falar como é que ele consegue. É o bandeirante do basquetebol. Aonde ele vai, ele consegue fazer basquetebol no Ceará, no Joinville, tudo bem, já tem uma estrutura. Meia dúzia de Biais aí, o Brasil Nossa, imagina, a Liga teria 2 ligas, várias conferências. Primeira, segunda, terceira divisão. Por aí. Perfeito. Homenagem aí ao Bial, que é toda reverência. Seguindo agora a terceira pergunta, grande treinador aqui do Vasco da Gama, Cristiano, você já mexeu com ele aí, ó? O homem vai perguntar. Cristiano, é parceiro, hein? Cristiano é figura. Cristiano já foi comer pizza Cris. comigo, não foi, Cristiano? Várias. Mas eu fazendo pizza, pô. Falei pro Márcio, você não acreditou. Boa noite aí, Guerrinha. Mais uma vez um prazer falar contigo. Eu só queria ratificar aí o que foi colocado por você no início sobre a questão das trocas de experiência e eu tive o privilégio de conviver com você enquanto você era técnico em Rio Claro, né? As seleções brasileiras ficavam concentradas lá e todas as vezes que a gente tinha a oportunidade de estar junto, você assistindo o treino da seleção ou eu assistindo o treino de Rio Claro, ou até num papo informal no hotel, quando tu ia pegar a gente para jantar e eu sempre apresentava alguma dúvida, você sempre muito solícito em ajudar. Eu lembro do episódio na recepção do hotel, que eu te fiz uma pergunta, você rapidamente pediu 2 folhas de papel na recepção, já começou a botar para mim um monte de alternativa. Isso foi bem legal, isso foi coisa que me marcou e por isso a minha admiração e meu respeito por você, não só como profissional, mas também como pessoa, e sempre que eu te encontro, você também demonstra um carinho muito grande por mim e a recíproca é verdadeira, né? Eu vou voltar num trechinho da sua palestra com relação à importância dos 2 minutos de posse, dos 2 minutos finais de cada período do jogo, né? Eu trabalhei agora recentemente com o Dedé, há 2 anos atrás, e o Dedé ele foi o primeiro cara que eu escutei a falar sobre a importância desses 2 minutos. Hoje o basquetebol é uma dinâmica muito grande, e as trocas, quando você tem um plantel grandioso e com bastante jogadores, né? As trocas são muito rápidas, né? O jogador joga 5, 6 minutos, já troca, não sei o quê. E esses 2 minutos finais, principalmente no primeiro e no segundo quarto, você estaria com os seus principais jogadores nesses minutos finais para, de repente, você não tomar uma corrida do adversário. Não no último quarto. O último quarto é o time que vai fechar o jogo e cada técnico tem aquela segurança no seu quinteto, naquele momento, para fechar o jogo. Mas eu queria que você falasse um pouco mais detalhado sobre essa importância dos 2 minutos finais em cada posse de bola. Desculpa. Cris, bom, obrigado. Tudo isso que você falou, eu também tenho um carinho muito grande por você. É cada minuto de quarto e os outros 2 minutos finais do jogo. Né? 1 minuto do jogo. Eu nunca dirigi, eu vejo muitos treinadores dirigir olhando para o banco para ver quem vai colocar. Eu dirijo olhando para a quadra o que precisa ser colocado. Então, aí é uma diferença muito grande. Eu não faço como revezamento de bastão, corrida de 400 metros, troca de bastão. Agora é você, agora vem esse, agora vai aquele. Às vezes o cara ganha preparação física durante o jogo, né? Tanto que entra e sai do jogo. Mas não é o meu caso. É por necessidade. Dependendo se eu tiver um time, vou dar um exemplo. Você precisa, os jogadores seus estão com falta. Eu estou com o Chamel, estou com o André, estou com o Danilo. Um exemplo, os jogadores principais com falta, eu vou pôr um outro time para marcar e pôr pressão e mudar o jeito de jogar do adversário. Mas, se possível, ter sempre 2 jogadores importantes de pontuação, porque normalmente nessa hora tem mais de 4 faltas. Nessa hora, sim, nós temos que trabalhar a bola de segurança
e pôr no lance livre e garantir 2 pontinhos aí. Do que, às vezes, um arremesso do moleque que está meio fora do jogo, entrou só para correr. Então, eu acho que você tem que aproveitar na defesa. Se você está com problema de falta e quer manter algum, você pode variar o tipo de defesa, ir para uma matchup, algumas situações, né? Pressiona 2 e 3 no cerca Lourenço, como a gente diz, né? E tenta aproveitar no ataque, principalmente, conseguir pontuação, né? Se você conseguir 2 pontos em cada final de quarta, aí são 6. Já vai para o final do jogo. E se você não levar, a grande diferença dos últimos 2 minutos é quem está na frente no placar. Pode olhar, se o time chega 10 pontos na frente nos últimos 2 minutos, 1 minuto e meio, ele joga de um jeito, né? Eu costumo falar que a gente deveria jogar na defesa como se tivesse sempre 20 pontos atrás e no ataque como se tivesse 10 pontos, 20 pontos na frente. Porque aí a gente dá um passe extra, aí a gente faz tudo, faz a coisa com paciência. Então, a gente joga naquele desespero que quer tirar o placar, acaba atrapalhando. Esse é o raciocínio. Valeu, Guerrinha. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Valeu, Cris. Bom, seguindo aí agora para a 4ª pergunta, uma pergunta da coordenação técnica aqui da Tebarge, Guerrinha. A gente fechou agora em 9 perguntas, já caminhamos aí para o andamento. E a pergunta é, Guerrinha, você por ter sido armador, você tem mais exigência com jogadores dessa posição? Não, com os pivôs. Vocês já estão conversando com o Davi, eu treino mais os pivôs, porque os armadores é o que você precisa dar menos atenção às vezes, que ele já entende, ele já conhece, os pivôs que já é maior, né? Então você tem que treinar mais, você tem que preparar melhor, principalmente o trabalho de footwork, trabalho de pernas, né? Que é a grande dificuldade de um homem maior. Então eu dou, geralmente, na seleção com o Lula, eu já pegava o Nenê, o Anderson, os pivôs, já ia para um lado. E o Flávio ficava com os baixinhos, fazendo os educativos dele. Eu sempre gostei de trabalhar, você fala, não é possível, é verdade. Sempre dei mais atenção para os pivôs. Os armadores, é outro tipo de pegada, já mais intelectual. Já mais no papo, na conversa, joga na parede, exige deles isso, aquilo, né? Mas é lógico que tem treinamento, tem dinâmicas, e a gente cobra todo mundo, cara, cada um na sua situação. Quem tem que cobrar é o homem da bola. Se o cara que decide não decidir, vai ser cobrado, né? É funções. A gente tem que entender que uma equipe ela é feita de funções. Se todo mundo quiser ser o técnico, vira uma bagunça, né? No banco. Se todo mundo quiser ser o homem de decisão, lógico que você vai poder decidir, você vai fazer isso, mas estava até brincando com vocês. Na roça, no interior, a gente fala, cachorro que tem muito dono morre de fome, né? Um deixa para o outro deixa para o outro, cachorro acaba morrendo. Então, é importante saber cada um sua função e, às vezes, em momentos das equipes, você é o juvenil. Eu já joguei em Franca para entrar, cansar o outro jogador, para depois o Hélio jogar 30 minutos, 32 minutos. Era a minha função. Depois eu fui 15 anos capitão do time. Então, cada hora, uma hora é de você bater lateral, carregar a bola, outra hora é de você bater pênalti, e assim vai. Perfeito, perfeito. Pergunta agora, a 5ª pergunta é do Márcio Andrade, nosso coordenador técnico aqui, sempre participa. Márcio, microfone aberto. Ok, Guerra. Em primeiro lugar, eu olhei essas fotos aí atrás, você uniformizado. Se eu não me engano, esse uniforme... é melhor, ó lá. Não, essa é linda, né? Mas é aquela atrás, é verde, né? Na época, Franca, uniforme verde. Era. Então, me fez lembrar, eu quero ser breve, tá? Me fez lembrar, final da Taça Brasil, em 1979, no Sírio. Franca perdeu no último arremesso do Zé Galinha, não sei se você recorda disso, e o Hélio Rubens passou o jogo quase que inteiro marcando o Oscar, e o Oscar jogando no pivô, e o Oscar não conseguiu jogar contra o Hélio lá. Pô, sensacional. Ele pegava a frente. Isso.
Foi um show de defesa. Franca ficou até o final no jogo. O time do Ciro, um timaço, né? Mas aí na última bola, a bola não deu e o Fausto depois errou o arremesso final lá. Mas foi um jogaço. Vou pedir ao Dante para colocar esse jogo lá na memória. Ele botou os jogadores soviéticos, tem que botar esse jogo, que é uma aula de basquete. Mas a minha pergunta ela é dividida em duas partes. Primeiro, você tem uma filosofia de defesa ou uma tática defensiva? Segundo, pressão, zona ou homem a homem e que ponto de pegada? Por favor. Bom, eu tenho uma filosofia que ela muda de acordo com o jogo, com o momento, com o adversário, com os jogadores que eu tenho e com o adversário que eu vou jogar. Então, não é uma filosofia. Tem um técnico espanhol que ele só faz step alto em todos os bloqueios, na bola direto. Aí questionaram ele, falaram assim, pô, mas você vai fazer? Você não acha que todo mundo já sabe o que você vai fazer e ele já vem preparado para isso? Você fala, sim, só que todo jogo eu me preparo melhor para fazer. Então, é uma estratégia, né? É uma tática, é um conceito, é uma filosofia. Eu tenho uma que eu gosto assim, eu não gosto de pagar para ver o time errar. Eu provoco o erro do adversário. Então, é um jeito. Lógico que tem jogador que você vai pagar, você vai se ajustar. Mas eu não gosto de ter um sistema, um conceito covarde de só esperar o outro errar. Eu gosto de provocar o erro. E para isso tem várias ações, né? Tem a ação de você, como o Bira falou, você pode marcar 3/4 de quadra, você pode marcar o perímetro, você pode pressionar a quadra toda. Eu já começo a defesa no ataque. Se você for falar, na hora que for pegar rebote, eu já estou treinando o cara atrapalhar o primeiro passe. Se tiver um armador só que leva a bola, tira esse primeiro passe do armador. Entendeu? Atrapalhar o pivô a passar e atrapalhar o primeiro passe. Então, esse retardamento já te dá o equilíbrio defensivo de transição defensiva. Aí você já vai negociar, né? Que time que está na quadra, que característica que jeito que gosta de jogar, e para você estabelecer que tipo de defesa que você vai fazer. É jogo a jogo e você tem que treinar de tudo. Eu digo que um técnico tem que ter uma caixa de ferramenta. E você vai usando as ferramentas. Não adianta você querer chegar aqui com uma chave de fenda para uma chave de boca, no lugar de chave de boca. Você não vai abrir. Você tem que ter a chave certa. Quando a gente tem ferramenta, quem faz as coisas em casa sabe disso. Sem uma chave de fenda, você não faz um trabalho, entendeu? Você tem um alicate, mas ele não serve. Então, você tem que ter de tudo. Né? Eu tenho um conceito básico que é provocar o erro do adversário, ajustar a defesa de acordo com a estatística, de acordo com o time adversário, de acordo com o momento do time, de acordo com o emocional. Você tem que explorar tudo. O Brasil foi campeão pan-americano explorando o lado emocional. O emocional dos Estados Unidos, pagando para chutar. É válido? Por que não? Determinados jogadores, às vezes, vale a pena. Né? A segunda parte, desculpa, Márcio, você falou? Defesa, pressão, zona ou homem a homem e o ponto de pegada que você gosta de fazer mais? Também depende. Eu acho que o que se resolve mesmo, né, com um time de qualidade que você vai jogar, é a defesa de perímetro. São as coisas simples. Às vezes você pode fazer uma pressão. Eu gosto de pressionar assim, depois de contra-ataque, depois de lance livre, tirar esses pontos que eu te falei, os primeiros passos de ligação, inverter. Tirar a bola do Bob e deixar o Marquinhos levar, ou deixar o Dave Jackson levar a bola, até para ter um desgastinho maior, para mudar um pouquinho a dinâmica de jogo. Mas o que se resolve num jogo de basquete são as coisas simples. É fechar o rebote, é a rotação certa, é fazer a falta bem feita, entendeu? Na hora certa. São as ações simples e não a parte tática complexa. Ok. Muito obrigado. Por que é bronquinha, Márcio? Vai, me responde. Isso é uma história longa. Isso aí quando você fizer uma pizza para mim, entendeu? Aí eu te conto a história toda. Valeu? Faço sim. Ó, tem um monte de gente balançando o braço ali, ó, Bira, o pessoal da Você vai antiga falar sabe. porque é bronquinho. O Biel sabe, tem certeza.
Sabe, sabe? João, aí, João. Legal, sou fã do João. Das primeiras reuniões que eu participei na coordenação com o Márcio, fui fazer essa pergunta, aí levei uma bronca do Alan, aí foi. Muttley. Agora não, agora eu sou um cara zen, entendeu? Ele agora tá mais pra Phil Jackson, Eu e Phil Jackson, entendeu? Eu e Phil Jackson. Bira sabe disso, entendeu? Eu e Phil Jackson. 11 Anéis. Eu só tenho um aí. Eu só tenho isso. Phil Lula brinca Jackson quando fala pro velho. jogador assim: vamos fazer seu currículo aqui, quantos títulos que tem? O cara fala: tem título de eleitor só. Valeu. A gente faz essa piada com o meu Botafogo aqui, falam isso. Cara. Botafoguense não vota porque não tem título. Sacanagem. Mas vamos lá. Sexta pergunta foi o Alan da Tebase que também que mandou. E treinador aqui do GQA, aqui do Ilha do Governador, né, do Rio de Janeiro, ele mandou: Guerrinha, qual a importância que você dá para um projeto de NBB ter a obrigação de ter uma base forte? Você vê isso como uma exigência ou não? E o compromisso das equipes da NBB terem base. O que você acha? Bom, eu acho que todos teriam a maior boa vontade e vontade. Hoje eu fiquei sabendo que ontem, aliás, a assistente, a Rosana, acho que é a Rosana, né, do Corinthians, falou que o Corinthians é a única equipe que tem todas as equipes do sub-12 adulto e com possibilidade de terminar, né? Então, eu acho que Mogi, o maior sonho de Mogi era ter várias equipes, mas não tem grana. Não tem grana. E a grana do adulto não dá para o adulto. Então, agora, esse ano, a Liga obrigou. Tudo tem que ser regulamento. Se você não obriga que tem que ter isso, a quadra flutuante, tabela, aquelas regras, tudo que tem multa, que você quer lá, não tem. No Brasil não tem. Então, esse ano é obrigatório. Agora, eu não sei com essa pandemia, né, se vai prevalecer isso, mas está no regulamento, ter sub-22, que eu acho que foi um ajuste na época administrativo, por causa da lei, que para não entrar no parte profissional, acabou o sub-22 e foi para o sub-17, 19, não lembro agora, vocês que têm mais novos que eu, pode lembrar mais. Eu acho que ali foi um grande erro, tinha que manter o sub-22. Tem muito jogador, 19, 20, 21 anos, que não conseguiu seu espaço ainda, que às vezes consegue. A gente conhece vários, né? O time de Bauru começou a dar um upgrade na época que eu peguei o Gui Deodato, o Ricardo Fisch, o André, e após ser campeão pela Liga de Desenvolvimento, eles entraram no adulto quase que titular, os dois, o Gui e coisa. Então, isso daí a Sub-22, ter categoria, deveria ser obrigatório, mas nós não estamos tendo dinheiro para jantar e almoçar. Como é que não vamos exigir para ter 5 refeições? Né? É igual você ir numa comunidade muito pobre, um nutricionista, e falar para o cara que tem que ter 5 refeições por dia. O cara falou: quero ver se eu tenho uma no dia, pô. Tá bom demais. Então, eu acho que uma coisa é o certo, né? Assim, que deveria ser. Outra coisa é poder. Infelizmente, o país é muito pobre de tudo, principalmente, né? Usa muito pouco a parte política. Nós não temos um ministro de esportes, nós não temos aqui uma política educacional, nunca teve, né? Bolsonaro, qualquer um. Teve na época do Lula aí, foi um clientelismo, né? Foi bom até certo ponto fazer as coisas, mas a gente vê que não. O Flávio falou muito bem isso. Nós tivemos Pan-Americano, tivemos Olimpíada, tivemos tudo no Brasil. O que aproveitou? Que legado ficou? Nem o físico ficou. Então, eu acho assim, cara, que a gente precisa se reinventar como sociedade primeiro, para depois pensar no basquete. Minha opinião, né? Eu sou anarquista um pouco em termos políticos. Cabeças inteligentes sempre merecem ser ouvidas e ótimas opiniões, pode ter certeza. Seguindo aqui, agora a pergunta da coordenação técnica aqui da Tebas também. Guerrinha, você antes da transmissão mostrou a medalha do PAN de 87. O que você acha que aquela conquista modificou o basquete de maneira geral? Eu acho que foi
87, né? Em 86, se não me engano, os Estados Unidos ganhou, né, Bira? Na Espanha. A Iugoslávia ficou em terceiro, o Brasil quarto, e a União Soviética disputou título com... Eu acho que os Estados Unidos foi campeão. Em 87, nós ganhamos deles. Em 88, eles perderam a Olimpíada para a Rússia. Em 89, eles perderam a Universidade. Em 90, eles perderam o Mundial para a Iugoslávia, na Argentina. Aí, filho, a casa caiu. Eles falaram, peraí, para tudo que tem alguma coisa de errado. Né? Vem uns doidos aqui, ganha o Pan-Americano chutando 35 bolas de 3 e a gente está chutando 5 achando que está certo. Aí vai lá, a Iugoslávia deu um banho tático. Né? Eu estava nesse Mundial, eu lembro que o Ari não gostava que tomasse sol, aquelas frescuras do Ari, né? Não vai na piscina, não anda. A gente descia às vezes ali na recepção do hotel, os jugoslavos saindo, fumando, que todos fumavam, compra para cá, compra para lá, na piscina tomando sol. Chegava no jogo, dava 20, 30 pontos todo mundo, né? Porque eles já jogavam rotação, espaçamento, todo mundo, né? O Radja de 4, o Drazen, Kukoc, não, meu Deus. Além de potencial, eles sabiam jogar basquete. Deu uma aula. Aí teve um acerto business, FIBA e NBA, né? E COI, pondo em Barcelona os profissionais. E que foi muito bom para o basquetebol. Levar o basquetebol no mundo inteiro. Hoje tem muitos países que têm basquete forte por causa da Olimpíada. Eu acho que a gente... a primeira tarracada foi nós que demos na casa deles, porque o americano é muito orgulhoso, né? E perder dentro de casa para um país subdesenvolvido, essa para tudo. O que é isso? Será que nós perdemos por causa que tem dois doidos aí e o técnico é maluco? Aí viram que não é isso não, que tinha mais coisa errada aí. O buraco era mais embaixo. Que legal ouvir, você deve já ter respondido essa pergunta muitas vezes, mas ouvir isso pessoalmente, assim, ao vivo, de quem viveu a história, é muito legal. Acho que é um orgulho para todo brasileiro esse feito aí Você vê, né? Em 88, falei ontem, né? Na Olimpíada de Seul, nós disputamos um campeonato, né? Um campeonato na China, onde nós metemos 43 pontos na Espanha e perdemos na Olimpíada, demitido para a Espanha. E aquilo lá nós tivemos que jogar na último jogo, tendo que ganhar da União Soviética, e nós perdemos nos últimos ataques, né? E uma bola do Oscar que ele não se permite até hoje, que errou livre e de 2 pontos, ele errou 2 vezes e a gente ia disputar medalha. E a União Soviética ganhou da gente com as calças na mão e foi medalha de ouro. Você vê o nível que a gente estava. Faltou, né? Faltou essa medalha. Não faltou não, que vocês estão na história do basquete, com certeza. Penúltima pergunta, essa foi enviada também pelo privado aqui, do treinador aqui do Rio de Janeiro, Agostinho, sempre participa aqui com a gente. Agradecer a participação, Agostinho, estava com um probleminha no microfone dele. Ele perguntou em relação à comissão técnica da equipe profissional, qual o número ideal de pessoas e funções que você considera para uma comissão de adultos? Bom, obrigado, Agostinho, uma pergunta muito legal. Eu acho assim, hoje, todo treinador tem pelo menos um assistente. Isso já é legal demais. Se você puder ter 2, 3, principalmente aproveitar o da base, para já ir participando do treinamento, para levar para o sub-19, para o sub-18, né? Mesmo que não viaje, mesmo que não fique no banco, está interagindo. Eu acho muito importante. É necessário hoje, como ter um técnico, ter um preparador físico, né? O médico é difícil, a não ser quando tem uma estrutura de um clube grande, profissional, igual Minas, Pinheiros, ou clube de futebol, o médico está todo treino, é muito difícil. Mas ter na comissão técnica, nós temos uma parceria com uma clínica aqui, que nós temos 3 médicos, né? Ortopedista. A clínica, ela tem um hospital, você vai para lá, tira raio-x, faz todos os exames. Nós temos um convênio médico muito importante, que te dá todo o apoio, né? Que isso faz parte dessa comissão técnica aí, indireta, que a gente fala, né? Fisioterapeuta presencial, todos os treinos, presencial, todas as viagens, né?
eu diria mais, dentro desse assistente, um editor de vídeo que entenda do jogo, né? Que fale, o que você conversa bastante. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, o Danilo fazia isso para o Paco, mas o Paco tinha outro tipo de jeito de trabalhar, que cada um tem seu jeito. Eu cheguei, fui ter o meu até hoje, a gente já conversa bem nessa parte. Então, é importante, né? Eu esqueci. Eu acho que tem algumas coisas que pode ter sim, né? Se você puder ter. Nós temos indiretamente a nutricionista, nós temos indiretamente, não tem ainda o psicólogo, a psicóloga, que é difícil trabalhar diretamente, mas em caso indireto, eu acho legal dar alguns precisam de terapia, né? Que é importante, alguns não, todos nós precisamos, mas às vezes uns mais direto, porque através do problema. Eu já tive uma situação do Atílio, pivô, que jogou comigo. Um dia o cara chegou a jogar em Rio Claro comigo. Então, a situação, desculpa até estar falando isso, mas é um caso legal. O cara chegou lá em Rio Claro, né? Torcida corneteira igual Franca, anterior é assim. Pô, o cara tá andando de madrugada aí, cara, não tá descansando, e não papapá. E eu tava percebendo que no treino tava indo para morra abaixo, que ele tava cansando e tal. Aí eu fui conversar com ele, né? Aí ele me disse que ele tinha um problema muito ruim de relacionamento com o pai dele e que ele estava querendo visitar o pai dele para conversar e no dia que eu estava indo, o pai dele morreu. E aquilo atormentava ele. Imagina, cabeça do cara. Você tem que ter um profissional para ajudá-lo. A gente, por mais experiência, por mais que o jogador seja da idade dos meus filhos, a gente não domina. Então, é importante ter ferramentas profissionais num nível desse. Não acho que tem que ter um psicólogo para resolver o problema do time que perde muito. Isso aí que eu acho que é treino, é quadra, é resiliência, porque não todo mundo vai arrumar um barranco, né? Vai todo mundo, até o técnico vai querer ir lá para o psicólogo para ver qual que é o problema. Vai traçar o perfil de uma equipe é importante, perfil dos jogadores. Por mais feeling que a gente tem, a gente sabe quem é quem na hora H e quem não é. Você saber que tipo de jogador você pode apertar, né? O parafuso, ele espana. Tem um que você tem que provocar, outro você tem que nem olhar para a cara, porque o cara se perde. Tá? A gente tem esse feeling, mas se você tiver um profissional do teu lado, né? Acho muito importante hoje um gestor na equipe, um cara que é do meio, né? Que igual o Cadum, igual o Lula, igual o Diego, que foi preparador, mas que ele ajuda demais o Gustavinho, né? Então, acho isso muito importante. No Botafogo parece ter o Léo, né? O grandão Léo. E eu acho assim, esses profissionais, cada dia mais, cada um com a sua função, é sempre muito útil para uma equipe. Valeu. Ótima resposta também. Agradecer, valeu, Agostinho, pela pergunta. E a última pergunta, pena que estamos caminhando aí para o final, né? Infelizmente, mas foi muito proveitoso. A última pergunta também da comissão técnica aqui da Tebarge, em relação a esse movimento todo que a gente está vivenciando, Guerrinha, dessa capacitação online, né? Então, assim, esse momento de pandemia tem proporcionado uma capacitação grande dos treinadores, através das plataformas e tudo mais. Aí, na sua opinião, você acha que isso vai interferir positivamente na melhoria do jogo, na volta do basquete, na volta dos treinos e dos jogos? Você acha que isso vai refletir na melhora do basquete em quadra? Bom, vou te responder com uma pergunta. Você cozinha? Não. Então, para quem cozinha, né, o Márcio ali, o sal ele é importantíssimo no tempero. Se você colocar muito, desanda a comida, estraga qualquer comida. Não precisa ser cozinheiro para saber disso. Eu acho que nós vamos ter que ter uma inteligência de não ficar represado e querer, né? É igual o cara que, desculpa as meninas aí, não namora há muito tempo e pega a primeira menina e já quer... Calma, vai devagar, dá um olhar, pega na mão, olha de novo, não já vai direto que acabou, né? Então, tem que ter essa inteligência, essa paciência, essa tolerância de não querer, primeiro treino, né? Eu vou falar assim, um erro meu. Quando eu me tornei técnico em Ribeirão, jogava no sábado, no domingo era folga. Cara, eu era novo, primeira temporada, um time bom, eu queria ficar louco.
Domingo eu vou ficar pensando em basquete. Chegava na segunda, cara, querendo dar treino 6 horas da manhã, né? E os caras na segunda não estão a fim de treinar. Você não pode dar treino intelectual, pensativo, de sistema. Você tem que dar treino de correria, treino físico, treino de defesa, para o cara cair no ritmo da semana. Aí eu comecei a ficar frustrado. Falei, pô, os caras não estão afim, pô, não sei o que lá. Eu estava muito acelerado, os caras não, né? Então, como a gente fala, eu estava querendo dançar rock e os caras estavam dançando valsa. Então, é muito importante esse entendimento, esse feeling de você ir colocando passo a passo, né? Porque a gente sabe que o jogo de basquete, o jogador de basquete, ele não faz em 24 horas, não é delivery, né? É um processo. Esse processo de uma equipe, um processo de um treinamento, ele tem que ser planejado, capacitado, programado. Por exemplo, nós vamos ter uma volta agora, que eu questiono muito o pessoal na liga, na nossa comissão dos treinadores. Você não pode voltar com um time, montar na primeira semana, segunda semana ter jogo. Você tem que treinar no mínimo uns 2 meses. Nós vamos ter um mês, porque eles estão parados há 3. Esse treinamento direcionado em casa, nem eu estou servindo, eu fazendo. Imagina para o atleta que está em atividade, 100%. Não é manutenção de nada, não é 20% do que eles tinham. Né? A gente sabe, quem jogou, quem está no dia a dia, que o treino de quadra é totalmente diferente do treino de academia, do treino de recuperação. É mais ou menos um cara que está voltando de cruzado. Você pode chegar e já 100% progressivo. Então, agora, vai ter que ser um mês, né? Ou de treinamento, estou falando a nível adulto, profissional, e mesmo para quem é de trabalho com categorias de base, por mais que a idade ajuda nisso daí, ser mais novo, aguenta tudo, tem que saber dosar o início, ser progressivo e ir colocando as coisas para frente. Na minha opinião, 45 a 60 dias para poder jogar. Ótima resposta. Pena que foi a última pergunta, mas com certeza fica aberta aqui as portas da Tebas para outros, Guerrinha 2, 3, presencialmente também no Rio. Eu estou à disposição aí, não tenho nada para fazer. Eu tenho uma live hoje, muito legal, quem quiser participar, às 11 horas da noite, com o pessoal de Manaus, que vai ter sorteio de frango no balde, 2 camisetas que eles fizeram, buquê de flores para o Dia dos Namorados. Eu achei fantástico isso aí, cara. Isso é o Brasil. É isso aí. Pô, tem link para assistir, para o pessoal acessar, se quiser já... Tem. Como é que eu faço para compartilhar aqui com vocês? Não sei como é que eu faço. Manda aí. Bom, deixa eu mandar no do Márcio, aí o Márcio manda para você. Porque acho que é mais fácil, porque eu não tenho seu telefone. Deixa eu achar aqui. Mas pode perguntar aí. Enquanto isso, eu já vou fazendo agradecer a participação de todos. Lembrar também, né, o Bira falou do congresso da CBB, a gente vai ter na semana que vem, então também apoiar aí a nossa entidade máxima do basquete. Com certeza, iniciativas são importantes para unificar, para trazer conhecimento. Agradecer a Bira também, né, o programa que ele vai estar passando, Hoop Talk, 9 da noite também, quem quiser, ele compartilhou o link aí em vários grupos, só para o pessoal correr atrás aí, com certeza é outro formato, uma ideia muito legal. O canal nosso do YouTube, a gente tem feito a divulgação. O Márcio vai botar aqui que eu compartilho. Você quer mandar aqui, Márcio, no grupo, que eu já compartilho na minha tela rapidinho para... O Birabelo tem que pôr em português esse nome aí, que até agora eu não entendi. Hoop Rock, como é que é aí, Bira? Hoop Talk. Então, tem que ser Hoop, mantém conversando. Deixa eu abrir aqui. Ô, João, você tá muito quieto aí, cara. O que você manda aí, cara? Aqui. Essa aí? Essa daí, cara. Olha que show. Vai ter um sorteio de frango, 2 camisetas pela estamparia, buquê de flores pela coisa lá do Amazonas. Aí, 11 horas da noite, tá vendo? Que legal.
Aí tem aqui ó, o YouTube, Facebook, Gilmar Couto Oficial. Beleza. Chique. Valeu, Guerreiro. Vou abrir agora aqui para o Márcio, para ele fazer as despedidas oficiais, em nome da Tebage. Márcio. Guerra, e todos aí que ficaram até o fim, muito obrigado pela participação. Tá? É uma honra ter um palestrante do seu nível aqui. Tá? A Tebage se sente lisonjeada pela sua participação. E vamos mandar para o seu e-mail o nosso certificado de palestrante, que a gente tem sempre mandado para todos. Tá? Agradeço. Aí a gente já se conhece de tanto tempo, né? E eu sei o quanto você gosta desse momento. E uma das coisas que a gente falava lá atrás era de que, e isso ficou bem claro aqui na sua explanação, é que cada um tem a sua verdade. Essa é o Guerrinha. Essa é a verdade do Guerrinha, as coisas que ele faz. E isso mostra um caminho que eu sempre falo também. Cada um tem que buscar o seu caminho. É lógico, você vai extrair o melhor do Guerrinha, vai olhar para as coisas que o Guerrinha faz e vai adaptar ao que o faz, e a mesma coisa. Então, você tem que descobrir o seu caminho, colocar as suas coisas. Não é isso? É quando um cara faz uma massa, cada um dá um toque. Né? Tem gente que gosta da mussarela de búfala, outros já gostam da mussarela comum. É uma questão de gosto e afinidade. A mesma coisa. Isso foi muito importante na sua explanação, tá? É por conta disso, de dizer para todos, busquem o seu caminho. Tá? Mais uma vez, muito obrigado. E, com toda certeza, quando voltarmos ao NBB, quando você estiver aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro, você irá fazer uma palestra para todos nós. E vamos vencer esse momento juntos. Está sendo muito bonito esse movimento que nós estamos fazendo no basquetebol. Nós, que eu digo todas as pessoas, de norte a sul, leste a oeste, do Iapoque ao Chuí, todo mundo está discutindo e falando de basquete. É isso que é o mais importante. Nós queremos um rumo para a nossa modalidade. Nós queremos realmente fazer valer uma frase que eu tenho sempre, que eu falo sempre. Basquetebol não é esporte. Basquetebol é estilo de vida. É um dos 3 esportes que mais influenciam o comportamento. É o basquete. O basquete tem a sua moda, o basquetebol tem a sua música,